Guilherme. Fique à vontade. Muito obrigado, muito bom. Primeiro, eu queria agradecer os organizadores, sobretudo na pessoa do professor Amaury Rezende, na pessoa do professor Silvio Nacal. A gente tem já há muitos anos uma relação próxima. Eu ia contar a história que o Amaury já contou, então não vou contar de novo a história lá do banho, né? A gente está sempre trocando ideia. Quando ainda a pandemia, a gente ficava, né, indo para lá e para cá, almoçando. Agora a gente liga pelo WhatsApp certas horas da noite, inconvenientes, né? Mas de minha parte, não a parte dele. Mas de minha parte, é sempre muito prazer e eu sinto que a recíproca é mais do que verdadeira pela parte do professor Amaury, tanto que eu estou aqui pela terceira vez, né? Eu acho, na verdade, ele está se vingando de mim, de eu ligar essas horas da noite, falando, não, vou te convidar pela terceira vez, você vai ter que preparar a apresentação. Inclusive porque esse tema é um começo de pesquisa de minha parte. Estava comentando com a Mauri que eu pretendo que esse tema seja um projeto para quando nós implantarmos o doutorado. Pretendemos implantar um doutorado em Direito e Desigualdade, ou Desigualdades, e, portanto, eu pensei na temática e comecei a estudar a temática. Na verdade, de certa forma, eu já estudo essa temática há 12 anos, mas não precisamente com esse recorte, né? Então, com esse recorte, comecei há pouco tempo para elaborar, contribuir com a elaboração do projeto de doutorado, futuro projeto de doutorado da nossa faculdade. O professor Silvio com a gente também, já de longa data, tem nos apoiado nos nossos cursos, professor aí excepcional, os alunos amam o professor Silvio. Aliás, atualmente está dando aula com a gente, né? Teve aula no sábado passado, vai ter agora aula do professor Silvio lá no nosso curso. É um prazer extraordinário estar com vocês dois aqui, mais uma vez, a terceira vez que eu estou. E o professor Paulo Pegas, eu conheci pelo chat, né? No evento que eu fiz sobre reforma tributária, e assim, a cada 3 postagens, um era do professor Paulo Pegas, com detalhes minuciosos. Eu falei, nossa, mas como é que eu vou gerir isso? Daí não tem espaço. E eu fiquei angustiado, porque era extremamente profundo e eu queria, né? E aí o professor Amaury falou, não, mas olha a categoria do professor e tal. Eu falei, não, precisamos conhecê-lo, né? E aí o professor Amaury me apresentou, depois trocando ideia com o professor Paulo Pedro, eu descobri que a gente tem uma proximidade assim desde sempre, porque nós somos cariocas suburbanos do Rio de Janeiro, de bairros ali próximos, né? Começamos a falar de Bento Ribeiro, Realengo, das nossas experiências pessoais, experiências de vida. Então é fantástico estar aqui com vocês e com todo o ambiente que vocês constroem. Então aqui eu também quero falar com os demais, né, o público em geral, que eu fico muito feliz de estar aqui nesse evento pela terceira vez. Eu fiz uma apresentação, eu tentei estruturar aquilo que eu estou começando a pesquisar para passar de uma forma mais palatável, podemos dizer assim. Deixa eu ver se é a segunda vez que eu uso o Zoom, vamos ver se vai dar certinho. Acho que é aqui, né? Anfitrião, desativou compartilhamento de tela. Eu acho que você teria que possibilitar ou habilitar. Vamos de novo. Agora sim. Deixa eu ver se eu... Será que é simples? Deixa eu ver. Acho que é o Microsoft PowerPoint. Acho que vou colocar o desktop em geral. Compartilhar. Permitir uso, compartilhe sua tela. Acho que sim. Abrir preferências do sistema. Aqui eu uso um Apple. Eu acho que eu tenho que liberar isso aqui. Zoom. Ok. Não sei se eu consegui. Sempre questão tecnológica, né? Fique tranquilo, isso faz parte desse processo de aprendizagem que a gente está. Vamos sair muito craque depois disso tudo, né? Vamos. Eu coloquei que múltiplos participantes podem dividir simultaneamente, né? Acho que era essa habilitação. Não, talvez o problema seja de configuração do meu Apple. E aqui agora fechou, inclusive, a própria telinha. Cadê a telinha? Por que eu não estou conseguindo vê-los de forma ampla? 3 pontinhos. Vai ser uma pena não conseguir colocar a É no apresentação. verdinho.
No verdinho aqui Oi? embaixo, no verdinho aqui Então, embaixo, mas até a própria não tela, tá ela indo não, né? estrangulou. A própria tela, Entendi. ela ficou uma tela fininha aqui para mim. Está liberada, Mauri, para o professor Ah, compartilhar? Porque acho que o anfitrião tem que liberar isso, né? Não, isso a Mauri já fez. Tanto que estava numa posição. Ah, consegui achar aqui vocês de novo. Eu cliquei aqui, tela, ok, desktop, compartilhar. Será que agora foi? chegou. Agora foi. Ah, que ótimo. Agora eu fiquei feliz. Então vamos lá. Tá vendo uma tela azul? Sim? Ah, então vamos lá. Muito bom. Agora sim, agora sim. Tá ficando apreensivo já aqui. Não que a gente não possa só falar, né? Mas eu acho que a ilustração fica bacana. Então, antes de começar a nossa apresentação, né? Coloquei aqui inicialmente o nosso nome, fica aqui no cantinho. E, ah, e aqui o nosso tema, tributação e desigualdade. Acho que está aparecendo isso aqui para vocês, vou colocar mais para cima. Muito bom. Começando a questão da desigualdade. O tema que eu fiz a proposta, e de fato é da forma como trabalhar, tributação e desigualdade. Agora, normalmente no direito, a gente trabalha com o princípio da igualdade. Por que a opção por desigualdade, né? Existe uma diferença de abordagem quando a gente fala de igualdade e desigualdade? Eu penso que há sim uma diferença, e essa diferença, sob vários pontos de vista, ela é fundamental para a nossa análise. Quando a gente fala em igualdade, a gente pensa em dever ser, geralmente. O tem que ser igual. Nós temos o objetivo de ser igual. Nós prevemos as regras jurídicas para ser igual. Ao passo que a desigualdade está mais relacionada com o ser. A sociedade é desigual. Então, a sociedade deveria ser igual, ou mais igual, né? Ao passo que ela é igual. Né? Pois bem, quando a gente dá um enfoque, e geralmente o direito dá um enfoque na igualdade, o princípio da igualdade, essa é uma posição platônica, é uma posição, uma visão idealista, é uma posição de desistência, por ser ideal, as pessoas muitas vezes desistem, né? Ou revolucionária. Então, se pensa num modelo, e aí, como nós temos uma dada realidade, para alcançar aquele modelo, muitas vezes se pensa em revolução. E a revolução, ela tem alguns problemas. Primeiro, tem a desistência. Não vamos fazer porque isso é muito difícil. Segundo, vamos fazer, é muito custoso. Não vou aqui citar tantos exemplos assim revolucionários, mas nós conhecemos a Revolução Francesa, foram só 100 mil guilhotinados. Né? Então, penso eu, quando nós temos um modelo platônico idealista, a gente cai numa série de problemas, e penso que o direito cai numa série de problemas ao colocar a igualdade em primeiro plano. Guilherme, mas não é a mesma coisa? Você fala, por exemplo, o princípio da igualdade, que vem desde os gregos. Igual é tratar os iguais igualmente, os desiguais desigualmente na medida das suas desigualdades. Sim, mas veja que a desigualdade, sob essa perspectiva, está dentro da igualdade. Então, a igualdade que está vindo em primeiro plano. Então, o nosso foco é tirar a igualdade do primeiro plano e colocá-la em segundo plano. Quem vem em primeiro plano é a desigualdade, é o ser, é o que é de fato. Né? Então, a abordagem, do ponto de vista filosófico, é um aspecto aristotélico, uma abordagem aristotélica. Né? Pensando aí na grande dicotomia da filosofia grega, entre Platão e Aristóteles, nós temos uma abordagem aristotélica. Uma abordagem pragmática, ligada à praxis, uma abordagem realista, de análise do real, de como é a sociedade. E, ao revés de quando a gente pensa em mudanças sociais,
que essas mudanças não sejam revolucionárias, que elas sejam por transformação. Então, tira a revolução da frente e coloca a transformação. As etapas para partir de um ponto para chegar em outro ponto, e esse ponto não ser um projeto idealista, um projeto ideal. É simplesmente uma melhoria desse real, dessa situação real. Então, esse é o nosso foco. Nós vamos utilizar, inclusive, a teoria crítica, Escola de Frankfurt, que é justamente calcada nisso. É analisar o real para identificar as potencialidades de modificação e não pensar no modelo ideal. Então, nós somos aristotélicos, realistas, pragmáticos e transformadores. Essa é a minha abordagem já há muito tempo na análise do direito. Deixa eu só pedir feedback aqui. Estão me acompanhando, né? Fico com medo do microfone cortar. Tá ótimo, estamos ouvindo perfeitamente. Totalmente. Ótimo, então. Muito bom. Desigualdade. Quais são os tipos de desigualdade? Que desigualdade eu estou falando? A depender da abordagem, a depender do nosso foco, nós temos inúmeros tipos de desigualdade. Talvez infinitos. Que eu vou citar alguns exemplos. Desigualdade regional, nós temos um problema sério sobre dessa questão no Brasil. Desigualdade de gênero, as mulheres têm situação, sob vários aspectos, com dificuldades em relação aos homens. Ganham menos ocupando as mesmas posições. Desigualdade racial. Recentemente, essa semana, saiu uma pesquisa que a cada 5 encarcerados, 4 é preto ou pardo. Mortes violentas também, a comunidade preta e parda tem um índice muito maior do que a não preta e a não parda. Então, poderia fazer abordagem racial, desigualdade racial. Mas, apesar de considerar todas essas extremamente relevantes, o nosso foco vai ser na desigualdade econômica, mais propriamente desigualdade de renda, até porque é mais fácil analisar os números. Isso não significa um afastamento das demais desigualdades. É apenas uma opção metodológica. É uma opção metodológica porque eu vejo que há relações da desigualdade de renda com as demais desigualdades. Não sei ainda quais são essas relações e meu foco ainda não é estudar essas relações. Mas penso que a desigualdade de renda está no centro de tudo. Eu vou citar um exemplo, algumas conjecturas da desigualdade de renda com a desigualdade racial. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, nós vamos ver. E é um dos países que tem maior problema com racismo. Atualmente, o país com a maior desigualdade do mundo, pelo menos pelo índice de Gini, é a África do Sul. Todos nós sabemos que a África do Sul, se não for aquele que tem o maior problema com questão racial, está entre o top 3, né? Saiu do apartheid. Dentre os países centrais, dentre os países desenvolvidos, o país que tem maior problema com racismo são os Estados Unidos. E é também aquele que tem a maior desigualdade de renda dentro dos países centrais. Então, me aparenta haver uma relação. Não sei se é uma relação uma mera correlação, de repente tem uma causa e essas duas desigualdades são consequência de uma mesma causa. Pode ser que uma desigualdade seja a causa e a outra seja a consequência, mas eu também não sei qual é a direção entre elas. Então, essas questões eu não estou estudando por enquanto. Apesar de considerar extremamente relevante, já provoco quem quiser estudar, a gente enveredar por esse campo. O meu foco, por enquanto, é da desigualdade de renda. E a desigualdade de renda também, o meu foco de estudo, não é qualquer desigualdade de renda. Não é qualquer uma, né?
O modelo, portanto, não é idealista. Ah, nós buscamos uma igualdade, que todos ganhem a mesma coisa. Não, não é isso. Eu não estou preocupado com todas as desigualdades. Eu estou preocupado portanto, não estou buscando tem um projeto de buscar eliminar toda e qualquer desigualdade de renda. Não é isso, desigualdade econômica. O nosso projeto, o nosso foco, é com a desigualdade intencional de dominação, decorre das relações de dominação na nossa sociedade e, portanto, que tem a finalidade exploradora, do homem explorar o outro homem. Né? Então, essa que nós estamos preocupados. Né? E aí, utilizando a teoria crítica, a gente tem algumas categorias de análise, a aparência versus essência. A gente busca identificar as relações de dominação, as relações que estão ocultas, a essência da sociedade nessas relações, e tentando afastar o que eu chamo de... O que eu chamo não, que a Escola de Frankfurt, teóricos, chamam de aparência. Existe uma aparência de que a desigualdade ela seria natural, não seria relação de dominação, mas, na verdade, isso é uma mera aparência. Nós temos que verificar a essência. A outra categoria é o discurso legitimador versus o discurso dialético. Muitas vezes a questão é essencial, né? Mas ela é encoberta por uma aparência. Se usa um discurso para legitimar essa aparência e transformar em essência, que é o chamado discurso legitimador. E a gente tenta utilizar um discurso dialético, um discurso na busca da verdade, para revelar a verdadeira essência. E também a dicotomia entre engodo e esclarecimento. Quando nós temos relações de dominação, busca-se enganar os dominados. E o que a gente procura a fazer é a ética do esclarecimento, tentar esclarecer essas relações para buscar a transformação, a mudança. Então, são as categorias que a gente usa. Bom, desigualdade de renda. Aqui alguns índices. É o índice mais atual, que é de 2019, índice das Nações Unidas. Em termos de índice de Gini, nós somos o 7º país mais desigual do mundo. O 7º. Um outro índice foi mais recentemente criado, que analisa a parcela da renda nacional que é apropriada pelo 1% mais rico. O Brasil é o 2º pior, só perde para o Catar. 1% mais rico da nossa população se apropria de 28,6% da renda nacional. No Catar é 29%. Todos os demais países têm um índice menos ruim que o Brasil. O Brasil, portanto, só perde nesse índice para o Catar. Então, esse índice que a gente verifica o privilégio de apropriação de renda, o Brasil é o 2º pior do mundo. Né? Você veja que os países africanos estão todos melhores que nós, todos os latino-americanos. Pensando aqui em índice de Gini, que é um índice bem mais antigo, né? O índice de Gini, nós estamos entre os 10 piores há décadas. Já chegamos a ser o 2º pior. A vez que nós fomos o 2º pior, a gente perdia para Serra Leoa, que é um país africano. E hoje somos o 7º, né? Mas sempre ficamos aí entre os 10 piores do mundo em distribuição de renda e, portanto, em concentração. Né? Bom, no mundo, a gente vai analisar os números e aqui eu não vou fazer análise, eu vou remetê-los a um livro que eu penso fundamental para entender essa questão, que é o Capital do século XXI, do Piketty, que é um economista francês, é um livro muito conhecido. Né? E o Piketty ele demonstra como final da década de 70, início de década de 80 para cá, cada vez mais o mundo está concentrando mais renda, cada vez mais a desigualdade de renda. Estão podendo me acompanhar? Eu estou pedindo feedback. É que tem algum microfone aberto aí. Perfeito. Então, o Piketty demonstra que o mundo está caminhando para uma desigualdade brutal de renda. E ele explica as razões, etc. Demonstra com uma pesquisa empírica formidável, que não tem comparações, não tem dados do Brasil quase, apesar de que hoje pesquisadores ligados a ele estão investigando o Brasil. Os dados são de Europa, Estados Unidos, sobretudo França e Estados Unidos. Então, ele demonstra como o mundo vai caminhando cada vez mais para a desigualdade de renda. E o Brasil, ele encabeça, pelos dados que eu coloquei acima,
Então, o mundo está ruim, está caminhando, se a gente considera que desigualdade brutal é algo ruim, e eu particularmente considero, o mundo está indo mal, o Brasil está indo de forma péssima. Bom, eu falei para vocês que o meu foco era aquela desigualdade exploratória intencional. E eu tenho algumas hipóteses. A primeira hipótese que eu vou tentar provar um pouco aqui com vocês e ao longo da minha pesquisa. Como eu falei, eu estou iniciando. A primeira hipótese que essa desigualdade não é uma desigualdade natural, naturalista. Ela decorre de um projeto político. Existe um projeto político que busca a concentração da renda e, portanto, a desigualdade no Brasil. No mundo também, mas sobretudo no Brasil. Meu foco vai ser Brasil. E a segunda hipótese, que a tributação ela faz parte desse projeto. É só a tributação? A tributação é o único instrumento desse projeto? Não, não é. Existem outros. O meu foco é a tributação. Outros, por exemplo, a nossa estrutura bancária no país. Nós estamos entre os 5 maiores spreads do mundo. Não vou enveredar, que eu levaria mais uma meia hora só para falar isso. Esse é um outro instrumento desse projeto. O meu foco vai ser a tributação. Então, primeiro, projeto político. Segundo, a tributação faz parte desse projeto político de desigualdade de renda. É o que eu vou procurar demonstrar. Nessa linha, eu preciso abordar bem rapidamente com vocês a questão da relação entre eficiência e igualdade. Se existe um dilema entre eficiência e equidade ou igualdade e, portanto, desigualdade. Ou seja, toda vez que a gente procura tornar um sistema econômico mais eficiente, ele se torna mais concentrador. Toda vez que a gente procura tornar um sistema mais equilibrado, ele se torna menos eficiente do ponto de vista econômico. Bom, eu vou tentar beber nos economistas. Parte dos economistas vai dizer que sim, existe um dilema. Cito aqui Okun, um artigo na década de 70, ele cita inclusive uma parábola, né? Ele faz um exemplo que é o chamado exemplo do balde furado. Então tem uma lagoa, imagina 2 comunidades, uma comunidade tem uma lagoa repleta de água, né? Óbvio, e eles podem só beber, como utilizar para se alimentar, como para ser o desfrute, né? Andar de barco, etc. E outra comunidade com a lagoa seca. Então, não só eles não andam de barco, como eles morrem de fome, de sede. Ora, isso não nos parece justo, não parece que atende à equidade. De tal modo que vão tentar deslocar água de uma lagoa para outra. E diz Okun que sempre que a gente for tentar deslocar essa água, é como se a gente utilizasse um balde furado. A gente vai conseguir deslocar. Só que a água vai se perder nesse processo. Então, toda vez que a gente buscar a equidade, se o Estado, né, buscar a equidade, o Estado vai criar problemas na organização econômica que vai torná-la ineficiente. Mas outros economistas, eu cito aqui Perrot, utilizando dados empíricos, isso na década de 96, no artigo 96, ele diz, não é assim, comunidades, nações, sociedades mais equitativas, elas são mais eficientes do ponto de vista econômico. E aí vai ter uma disputa entre eles, o lado de cá, né, o lado de quem segue a linha do Okun, vai falar, não, mas não é por causa da desigualdade em si, mas por causa do Estado tentar reduzir a desigualdade que vai criar a ineficiência econômica. Então, seria falaciosa a argumentação de Perrot. Eu fico com esse lado, eu fico com esse lado direito, e eu gosto muito da obra de Stiglitz, que é Prêmio Nobel de Economia, que trabalhou essa questão da desigualdade, e ele traz uma categoria que eu acho muito interessante, categoria que é da caça à renda. Se nós não soubermos organizar a nossa sociedade da melhor forma, parte dos nossos agentes econômicos, ao invés de produzir renda, eles vão caçar, eles vão tirar de quem tem, de quem produziu. E talvez as mentes mais brilhantes vão justamente para as atividades de caça à renda. Então, toda vez que você diminui a atividade de caça à renda, você vai tornar a sociedade mais equitativa e mais eficiente. Eu estou fazendo uma simplificação, tá? Mas, enfim, penso que não há, pelo menos de forma não necessária, um dilema entre equidade e eficiência, ou seja, buscar equidade atacando os caçadores de renda ou combatendo os caçadores de renda, a gente vai conseguir também eficiência econômica.
Eu falei desigualdade, vamos falar agora de tributação. Tipos de tributação. Esse é o modelo. Todo modelo a gente precisa reduzir para poder explicar. Evidentemente que há algumas limitações nesse modelo. Então, já alerto, depois eu cito até uma delas, que é bastante significativa, mas que eu não trabalhei. Pensando grosso modo, pensando de forma didática e simplificadora, a gente pode dividir a tributação em 3 tipos: tributação sobre a renda, tributação sobre o consumo, tributação sobre patrimônio. Utilizando outras palavras, mas com o mesmo significado, será uma tributação sobre renda adquirida, tributação sobre renda gasta, tributação sobre renda poupada, que a renda poupada, a gente pode também considerar tributação sobre propriedade e tributação sobre patrimônio. Pois bem, então a gente teria esse esquema aqui. Toda tributação, ou pelo menos, não toda, né? Tem outras, mas nesse modelo, nós teríamos possibilidade de tributar a renda adquirida, esse verde, e toda a renda adquirida ou é gasta ou é poupada. E, portanto, tributar a renda gasta, basicamente consumo, tributar a renda poupada, que é propriedade e patrimônio. Né? Pois muito bem, quando a gente analisa esse esquema, como é que ficam essas barras para aquelas pessoas no topo da nossa sociedade, os ricos? Basicamente assim, né? Os ricos têm menor propensão para gastar e maior propensão para poupar. Ao passo que os pobres se dá ao contrário. Maior propensão para gastar. Não vou discutir até pelo apertar da hora todas essas questões, mas isso aqui é rapidamente intuitivo, né? A maior propensão para gastar e menor para poupar. De tal modo, pensando nessa diferença, veja que a diferença não está propriamente na renda, mas sim no gasto, na poupança dessa renda. Aqui só para ilustrar a diferença entre os dois. Pois muito bem, se a pretensão for uma tributação, se o projeto for, e eu defendo, a minha hipótese aqui é o projeto brasileiro, uma tributação regressiva, uma tributação que deixa na mão de poucos a renda nacional, eu vou ter uma tributação desse tipo, maior sobre a renda gasta, ou seja, sobre o consumo, intermediária na renda adquirida, que é a renda, né, que nós chamamos de renda juridicamente, e menor ou irrelevante na renda poupada, que é o patrimônio, capital, propriedades. Se a pretensão... Opa, acabei cortando. Eu comi um slide aqui, tá? Mas vou falar. Se a pretensão fosse de um projeto progressivo e distributivo, aqui deveria ser pequenininho, aqui mantém e aqui grandão, não é? Tá certo? Ok? Então, regressivo, aqui grande, aqui intermediário, aqui pequeno. Progressivo, aqui pequeno, aqui intermediário, aqui grande. Pois muito bem. Tendo isso em mente, vamos analisar números. Vamos comparar Brasil com a CDE, esses dados são de 2017, peguei no site da própria Receita Federal. Carga tributária à época, a CDE, a média, que é a média, ela é um pouquinho maior que do Brasil, não é muito maior. O Brasil, portanto, não é muito menor. Equipara-se. Tributação sobre o consumo. Não é baixo na média OCDE, mas do Brasil é significativamente maior. Tributação sobre a renda. O Brasil é bem menor. Tributação sobre o patrimônio, que seria mais distributiva, como nós vimos naquele modelo que eu coloquei. Na própria OCDE, cadê minha setinha? Na própria OCDE já é baixa. Representa só 1,9 do PIB. O Brasil consegue ser ainda mais baixo, 1,5 do PIB. Então, aqui está o problema mundial de concentração de renda, que é denunciado por Piketty e outros pesquisadores. Agora, o Brasil, esse problema é intensificado, porque a nossa tributação sobre o consumo é maior do que o padrão da OCDE, sobre a renda é menor, e até seu patrimônio é menor. E a diferença entre consumo e renda é brutal. Enquanto a OCDE é menos 0,3%, você tributa um pouquinho mais a renda do que o consumo. No Brasil, a diferença é 7,3%. Aliás, eu coloquei aqui os dados da média.
Aqui, por exemplo, tributação sobre consumo, há países na OCDE, são os dois, se não tiver com memória muito ruim, que tributam um pouco mais, estão piores, podemos dizer assim, que o Brasil. Há países que tributam um pouco menos do que o Brasil na renda. Mas quando tiver diferença, o pior país é o Brasil. O projeto do Brasil é mais eficiente como concentrador. Bom, e aí, como eu falei para vocês, eu penso que isso é realmente um projeto político. E como projeto político, ele vai repercutir no jurídico, não só na produção do direito, como na própria aplicação do direito. E eu vou citar aqui alguns exemplos disso. Então, renda poupada, ou seja, patrimônio e propriedade. IPTU. Nós temos a planta genérica de valores. O que é planta genérica de valores? A planta genérica de valores significa que o valor tem que estar na própria lei. Veja que, por exemplo, para tributar imposto de importação ou tributar ICMS, qual é o valor? É o valor da mercadoria. Qual é a base de cálculo? É o valor da mercadoria. Guilherme, qual é o valor de uma bicicleta para eu tributar? Você tem que ver a nota fiscal, você tem que ver concretamente qual é esse valor. Não é? Esse valor não está na lei. Pois bem, no IPTU tem que estar na lei. O valor da sua casa tem que estar na lei. Da minha casa tem que estar na lei? Claro, não é tanto assim. Mas o metro quadrado, o valor por metro quadrado das divisões da área urbana tem que estar na lei. Se não tiver, não pode cobrar. E, obviamente, as valorizações elas não são devidamente apropriadas, porque não é muito fácil aprovar uma lei. Então, existe uma proteção impedindo a tributação mais adequada do IPTU. Proteção jurídica. E detalhe, isso aqui não é por lei, isso aqui é por construção jurisprudencial, utilizando discursos, na minha visão, discursos legitimadores e não dialéticos. Discursos que dizem uma coisa, mas, na verdade, pretendem outra, legitimar a outra. ITR, veja que ITR, diferente, por isso que não tem o P, ele só incide sobre a terra. E a classe mais alta da nossa sociedade, basicamente mansões, está onde? Na região, na zona rural. Esse é um exemplo pitoresco, aquele do castelo lá do deputado, né, que há uns anos atrás saiu. Né? Uma mansão numa ilha em Angra dos Reis está na zona rural, né? Ali na zona urbana também não vai pagar um centavo. Já a casinha do proletário, que precisa estar na zona urbana, esse vai pagar o quê? O IPTU, que é a zona urbana. Vai pagar sobre o valor da casa. O milionário não vai pagar sobre o valor da mansão. IPVA. Olha que interessante. Incide sobre a moto do entregador, né? Do entregador do iFood. Curioso, gente. Olha só, que essa tributação é sobre propriedade. Mas será que é sobre renda poupada? Muitas vezes, essas pessoas das camadas mais baixas da nossa sociedade não adquire a motinha, o empregador não adquire a moto porque poupou, que é renda poupada. Nem isso. Na verdade, é dívida. Às vezes ele tem mais dívida do que propriedade. Aquilo não é riqueza, não incide sobre a riqueza dele. Né? Ao passo que as classes mais altas não têm o IPVA sobre aeronaves e embarcações. E é interessante, gente, que isso aqui também não está na lei. Tá? Não está na lei. A Constituição só diz lá que deve-se criar imposto sobre veículos automotores. E alguns estados criaram sobre aeronaves e embarcações. Então, a lei manda, em alguns estados, a incidência, determina a incidência sobre aeronaves e embarcações. Tá certo? Foi o Supremo que falou, não pode, é só veículo terrestre. Poxa, mas terrestre não está escrito na Constituição Federal. Aí vem o discurso legitimador, né? Para encobrir a essência, que na verdade é proteger a propriedade de quem tem dinheiro. Discurso legitimador. Não, mas o IPVA vem numa sequência da TRU, que é a tarifa rodoviária única, vem num voto do ministro. Depois o outro ministro fala, não, mas tem que ver que os veículos terrestres eles são registrados nos estados. Por isso, como o IPVA é estadual, só pode ser só veículos terrestres, porque embarcações e aeronaves têm registro federal. Isso é um discurso verdadeiro mesmo? Isso é um discurso dialético? Pois bem, e TCMD. Olha que interessante. Quantos tributos tem a alíquota máxima prevista? Quantos? Tributo sobre consumo? Tributo sobre consumo até tem. O ISS tem lá os 5%. O ICMS tem
Tem a possibilidade, mas é só no caso de guerra fiscal. Isso é uma coisa muito rara. E aí sim a gente vai, os demais impostos, a gente não vai encontrar. A gente vai encontrar no ISS. E a gente vai encontrar no ITCMD. A alíquota máxima. Porque o ITCMD, gente, além de ser uma tributação sobre renda poupada, quem poupou foi meu pai, né? É apenas uma transmissão de renda poupada, ele garante uma manutenção de domínio intergeracional. E é interessante, gente, que os países, independentemente das vertentes de direita, esquerda, social, liberal, eles tributam com mais intensidade o ITCMD. Seja aqueles vertentes sociais, falar, não, tem que entregar mais esses valores para a sociedade, tentar reduzir a desigualdade. Sejam os liberais capitalistas, porque tem como premissa a meritocracia individual. Se o sujeito já sabe que vai receber algo, ele não vai se esforçar para produzir para ele e para toda a sociedade. Então, por isso que países como os Estados Unidos tributam de longuíssima data e de forma intensa, pelo menos comparado ao Brasil, pelo ITCMD. E o Brasil, até 88, até a Constituição de 88, praticamente não tributava, não tinha previsão, porque só havia previsão de imposto sobre transmissão de bens imóveis, seja onerosa ou não onerosa, e assim seria o ITCMD sobre bens imóveis. As demais transmissões não havia. E mesmo de bem imóvel, fica muito fácil, né, a fazer um planejamento para não pagar. Naquela época, basta você ir adquirindo, mediante uma pessoa jurídica, e depois você transmitir a cota. Né? Então, não havia. Aí, em 88, vem a previsão, nós temos aquela carta com pretensões sociais, mas aí se coloca a trava, que é a alíquota máxima. A alíquota máxima hoje, ou já de longuíssima, já desde sempre, né? Desde sempre que eu digo da Constituição de 88 para cá, é de 8%. E veja que o ITCMD, gente, ele revela uma lógica social no nosso país. E por isso que esse projeto concentrador é mais forte no nosso país. Ele está atrelado à lógica do direito à herança. Guilherme, você é contra o direito à herança? Não, não sou contra o direito à herança, não. Está lá o direito à herança, na Constituição, a cláusula pétrea, não pode ser tirada da Constituição. O problema é como o Brasil interpreta o direito à herança. Quem tem direito à herança é o de cujus, é aquele que adquiriu o patrimônio pelo seu esforço, ou é o filho dele? Né? Os Estados Unidos têm direito à herança, mas no seguinte sentido. Eu adquiri o patrimônio, eu sou bilionário, eu deixo para quem eu quiser. Ou eu posso até doar em vida, posso doar para a minha universidade. No Brasil, não. No Brasil, as pessoas não têm disponibilidade de metade do seu patrimônio. Os bilionários têm que deixar metade do patrimônio dos seus filhos no Brasil. Né? Então, essa não é uma preocupação com o meu filho. A pessoa que delibera isso não está preocupada com o seu próprio filho, porque basta garantir o seu direito de transmitir ao filho. Ela está preocupada em impor que o seu coleguinha da sua classe social entregue o seu patrimônio ao seu filho, que é meu amiguinho, a gente faz parte do mesmo clubinho. Né? Então, nós vivemos uma sociedade de casta, existe uma proteção da casta, e não uma proteção da família, uma proteção dos nossos herdeiros. Né? E, evidentemente, isso não pode ser tributado. Eu obrigo que o meu colega de elite entregue para o seu filho, e, evidentemente, eu não posso deixar que isso seja tributado. O ITBI tem, inclusive, simulado, não pode ser progressivo. Aí tem todo um discurso supremo porque que não pode, e, na verdade, esse discurso da não progressividade a gente viu no IPTU, o ITR tem outra progressividade. No IPVA, no ITCMD, a última decisão no Supremo veio no sentido oposto. Né? Foi a primeira e é a última, esperamos que isso mude. Mas toda orientação veio no sentido de não poder ser progressivo. E aí com os vários discursos que a gente vai ler. O IGF a gente vai ver depois, eu vou deixar por último, tá bom? Vai ser o final da minha apresentação. Bom, a renda adquirida, que seria a tributação de renda clássica. Existe um dilema que, penso eu, é um dilema legítimo entre a tributação da renda e o capital. Ora, se a renda provinda do capital ela é muito tributada, o capital foge, né, do país.
O trabalho não. Imagina que reduzam a alíquota de imposto de renda sobre salários na Tailândia. Aí o cabeleireiro aqui vai se mudar para a Tailândia? Não, né? Então, por conta desse dilema, os países tendem, e essa é uma preocupação legítima, a tributar mais o trabalho e menos o capital. Eu reconheço esse dilema. Esse é um problema. Mas penso que esse é um falso problema no Brasil. Por quê? Porque nós já tributamos menos em relação aos países centrais. Então, pelo menos alcançar o patamar dos países centrais, não tende a gerar esse problema que os próprios países centrais têm, né? Então, de novo, não estou buscando aqui um modelo ideal, não é isso. Mas tentar aperfeiçoar o nosso modelo dentro das limitações práticas que nós temos. Pessoa jurídica versus pessoa física. Aqui no Brasil, nós temos a concentração maior na pessoa jurídica. E será que a tributação na pessoa jurídica ela é mais adequada para possibilitar a distribuição e, portanto, evitar a concentração de renda? Penso que não. Nós conhecemos, os senhores conhecem melhor do que eu, a tributação da pessoa jurídica no lucro real, todos os esquemas para erodir a base do lucro real. Sabemos disso. Sabemos disso. Mas aí tem aquela alíquota bonita, né? 34%, que é 25% do imposto de renda, mais nova contribuição social. Fala, nossa, como é alto. Aí vem o discurso legitimador, o discurso falso, né? Olha como é alto, porque é muito fácil apresentar uma alíquota, é difícil calcular qual é o resultado final. Porque aí você tem a juros sobre capital próprio, você tem amortização de ágio, você tem uma série de planejamentos envolvendo o lucro presumido, envolvendo a Zona Franca de Manaus, e por aí vai, né? Então você tem uma erosão. E na pessoa física, recebemos os dividendos isentos. E, inclusive, é levado muito para a pejotização. É outra discussão que também te levaria um tempão para falar. Tributação de dividendos, uma solução. Eu vejo o governo falando, nossa, então vamos caminhar nesse sentido. Eu tenho um receio da tributação de dividendo. Poxa, Guilherme, você está no sentido oposto? Não, é porque a tributação de dividendo, e eu falei isso no nosso encontro passado, a depender de como ela venha a ser feita, ela pode possibilitar maior concentração ainda. Ou seja, vai ser aquele do Simples Nacional, que tem a isenção, que vai pagar. O lucro presumido pode pagar um pouco a mais ou pagar um pouco a menos. Aí vai depender. E o lucro real vai reduzir. Então, quer dizer, dependendo da forma como é feito, na verdade vai gerar mais concentração. Não tenho receios. Não vou aprofundar aqui por causa do nosso tempo. Já aprofundei isso no evento passado. Ok? Isso é renda adquirida. E a renda gasta? Bom, nós sabemos aquela quantidade enorme de tributos, não só em termos de quantidade de tributos, mas sim o peso da carga. Já vimos isso, inclusive, lá nos nossos números, 14,1% da nossa tributação vem do consumo, 14,1% do PIB. E hoje, nós temos inúmeros problemas, né? Nós sabemos disso. Nós temos problema de conflito no ICMS e ISS. Nossa, outdoor é o quê? É estatual, é municipal, né? Nós temos aqueles problemas do PIS/COFINS de insumos. Nossa, a discussão, assim, há muito gasto, né? Uma perda de eficiência monstruosa no nosso país. E isso tem que mudar. Então, existem as propostas de reforma visando eliminar esses problemas. O problema é que as propostas que estão postas, primeiro, só foca nisso. Ou pelo menos a proposta que é a que tem uma força política que está na Câmara, só foca nessa questão. E segundo, para um modelo ideal, para eliminar todas as ineficiências econômicas, modelo ideal do ponto de vista econômico, e com resultados mais gravosos de concentração. Eu brinco não, eu utilizo, quando eu falo desse tema, um exemplo bem didático, assim, vamos passar a tributar da mesma forma o remédio e o veneno. Essa é a proposta, assim, se for sintetizar. Para quê? Para que seja tudo igual, seja mais eficiente do ponto de vista econômico. Aí as questões de distribuição deixa para o gasto. Vamos gastar com quem é pobre. Vai gastar mesmo?
Gente, a gente sabe que a gente tem uma emenda constitucional número 95 que diz que não pode gastar em 20 anos, nada mais. Não é? Não pode. Proibido. E nós sabemos, mesmo que não tivesse emenda, todas as limitações no gasto, todos os contingenciamentos. Então, um discurso, desculpa, um discurso falacioso. Veja, a minha questão na reforma tributária que está posta no Congresso, eu reconheço que ela tem avanço, e tem mesmo, para garantir a eficiência econômica. E tem que ser feito isso mesmo. A questão é, poxa, mas e as outras razões? As outras questões, que é a desigualdade. E o pior, essa proposta é utilizada para aprimorar ainda a concentração de renda, aprimorar ainda o projeto concentrador no nosso país. E aqui eu já estou encerrando, dado o horário, e o imposto são grandes fortunas. Guilherme, você disse que ia deixar para o final, e aqui é o final da minha apresentação. O imposto sobre grandes fortunas, gente, hoje esquece. Né? Não vamos falar disso. É perda de tempo, total perda de tempo. E acho que, inclusive, é proposital. Colocar isso na Constituição, para a gente ficar discutindo isso, né? E falar, nossa, vamos criar um imposto sobre grandes fortunas e esquecer tudo isso que eu falei, todos os aprimoramentos, que a maioria deles, inclusive, infraconstitucionais, precisa mexer com a Constituição Federal. Né? E a gente fica discutindo o imposto sobre grandes fortunas, um imposto que praticamente não tem experiência internacional. Vão utilizar a experiência internacional. Os demais países, países centrais, eles têm problemas de concentração de renda. Tem, e eles precisam aprimorar na paradigma deles. A gente está bem pior que eles, então vamos copiar o modelo deles que tem problemas, mas é menos pior que o nosso. Então a proposta basicamente é essa. Muito obrigado. Agradeço ao professor Guilherme por sua fala, por seus exemplos. Eu acho que são muito bem ilustrativo, né, para os problemas que a gente tem. Eu acho que é um momento importante nesse debate, né, professor? Fazer essa reflexão. Passa para o professor Pegas aí, fazer a sua condução, seu debate, suas considerações. Eu interrompi a apresentação? Interrompi, né? Eu não estou conseguindo vê-los. Queria vê-los. Cadê? Ainda não. Não, professor, está aparecendo ainda. Tem que ser em cima, ali deve ter um botão vermelho. Interromper. Acho que você já interrompeu. Beleza. Encontrou a sua já. Muito bom. Obrigado. Maravilha, Mauri. Professor Guilherme, pô, que prazer estar nesse evento com o professor, né? 2 professores oriundos de Bento Ribeiro, né? Lá da Rua João Vicente, Vitória, e no mesmo, quer dizer, nascidos num período muito próximo ali, quer dizer, vivemos em períodos próximos também. Infelizmente não nos encontramos por lá, viemos a nos encontrar agora, para minha completa alegria. Espero que seja apenas o primeiro encontro de outros que a gente possa fazer. Que apresentação primorosa, eu estou com o meu papel aqui todo cheio de anotações, ó, bem feitas, e vou pedir já licença para usar algumas palavras suas aí na minha sequência de apresentações, né, que a gente vem fazendo, trabalhando o tempo todo, sempre citando, que eu gosto de citar, quem traz algo que eu entendo que contribui muito para a discussão. Obrigado aí pela apresentação, nos brindou com uma palestra excelente. Eu vou fazer comentários, Amaldi, vou tentar fazer em 15 minutos, mais ou menos, são 9h29, para permitir aí que a gente consiga trazer para o debate, né, que a turma possa fazer perguntas, considerações, o professor Guilherme possa retornar aqui. Bem rápido, a apresentação está grande, mas eu vou pular, apenas os slides que eu acredito que sejam mais relevantes, complementar a ótima apresentação do professor Guilherme. O Amauri me bota a alcunha de doutor diagnóstico. Doutor não, eu sou só mestre, não sou doutor. Então, mestre diagnóstico. Brincando comigo, né? Porque eu trago sempre muitos números, eu gosto disso. A gente fez um trabalho no CRC durante 15 semanas, né, Amauri? Foram 15 sábados, deixa eu botar lá deixa eu ir lá para botar no modo da apresentação aqui, que fica melhor para ver. Foram 15 sábados lá no CRC, todo sábado, 3 da tarde, eu entrava e nós fizemos um diagnóstico do sistema tributário, depois entendemos aspectos que estão no Congresso, também o Simplifica Já, e ao final o CRC do Rio de Janeiro trouxe alguns pontos, né, interessantes. Eu queria rapidamente nesse slide aqui, aproveitando os 15 minutos, e complementar, comentando, na verdade, tudo que o professor Guilherme trouxe aqui com bastante qualidade. Né? Enquanto o Congresso tenta resolver, a gente entende a relevância da multiplicidade, né, de impostos e contribuições cobrados sobre o consumo. Eu compactuo da mesma opinião do professor Guilherme.
Entendo que não é factível se juntar. Vou ficar só no ICMS, PIS e COFINS, nesse primeiro momento, porque são tributos que não estão simplificados, tem uma complexidade enorme. Eu costumo dizer que é quase uma competição, o ICMS e o PIS e COFINS. Qual dos dois é mais complexo, é mais difícil? Eu acho que o ICMS acaba ganhando pelo fato dele ser estadual e ter problemas muito maiores em termos de incentivos fiscais, da guerra fiscal entre os estados, que pelo menos o PIS e COFINS nesse ponto ele fica à parte. Então, até a gente entende que simplificar já seria o caminho, porque primeiro você tem que tentar arrumar o ICMS, arrumar o ISS, ainda que a gente saiba que não existe mais essa diferença de serviço e mercadoria, isso tem que ser unificado, mas primeiro vamos simplificar o que tem e depois a gente tenta unificar. A gente não é contra a unificação, acreditamos que um único imposto sobre o consumo seja realmente o ideal, como o professor Guilherme bem colocou, né? Mas o ótimo é inimigo do bom. O bom nesse momento seria simplificar os dois. E o governo também trabalha na tentativa relevante de reduzir os encargos sociais. O imposto de renda é regressivo no Brasil. Eu vou trazer rapidamente alguns números aqui. Eu trago esse primeiro bullet com uma explicação do congelamento da tabela, porque tem também muita coisa. O pessoal sai falando, está congelada desde do início do século. Não é verdade. Ela ficou congelada durante 5 anos, depois foi atualizada parcialmente em 2002, foi congelada depois até 2004. Entre 2005 e 2015 ela foi atualizada pela inflação e desde então ela está congelada, né? O JCP reduz a alíquota efetiva de 34%, como o professor Guilherme bem citou, né? E os sócios e acionistas recebem distribuição de lucro com isenção total de imposto de renda, né? O IR do capital é menor, a gente sabe que isso aqui não é tão diferente do que acontece na maior parte dos países do mundo, a maior parte tributa o capital em percentual em alíquotas menores do que a renda do trabalho, já muito bem explicado na palestra inicial, na apresentação do professor Guilherme. E aí, o próprio Piketty cita isso no livro, né? A falta de abertura de dados da Receita, a Receita Federal vem abrindo os dados de 2014 para cá. Então, a falta de abertura dos dados dificultou um diagnóstico melhor desse modelo tributário. Mas com esses dados abertos, a gente consegue entender um pouco mais os números do imposto de renda da pessoa física no Brasil, e aí eu tenho essa percepção, tá? Se a gente não mexer com coragem, com profundidade no IRPF, sem confisco, sem querer tributar, sem querer aquela linha idealista, né, bem colocada pelo professor Guilherme, mas nós não vamos conseguir fazer reforma tributária, até porque a reforma é um processo, não é uma bala de prata, ela vai ser aos poucos. Por isso que eu digo que sempre que reforma tributária deveria ser no começo de qualquer mandato, não no meio, né, para o final. Porque no começo você pode aumentar um pouquinho a carga tributária, falar, eu estou aumentando, mas eu vou diminuir depois. Tá? Aqui eu vou pular, porque isso aqui uma combinação, né, de tributação dos países entre imposto de renda da pessoa física e o IRPF, né, perdão, PJ e PF, o quanto fica no total. Né, o Brasil, a Estônia, aqui não está o Brasil, tá, mas o Brasil estaria numa mesma linha da Estônia, só que não tem 20 aqui, a alíquota do imposto de renda é 34%, mas não há tributação do imposto de renda da pessoa física. É claro que, como você deduz uma parte da pessoa jurídica, na verdade, não é uma soma pura e simples, né? Você pega, por exemplo, a Austrália ali, que é o primeiro, você tributa 30% RPJ, 24% RPF, não é 30, mas 24, 54. É 24 de 70%, que daria os 17 para completar os 47. Mas deixa eu ir direto aqui, essa apresentação depois, Amaury, ela totalmente disponibilizada, tá? Para o pessoal acessar e verificar os dados aqui. Aqui é extraído daquele livro que eu citei na primeira página, ali estão os autores embaixo. Tá? O sistema de tributação da renda do trabalho em alguns países selecionados no mundo, né? Não estão todos aqui por causa do espaço, o modelo amplo em alguns, o modelo dual em outros, mas eu queria chegar no Brasil, é aqui que eu queria chegar e tentar aproveitar meus 15 minutos aqui, né, Mauri? Diagnóstico aqui do nosso modelo, do nosso imposto de renda da pessoa física. A Receita começou a abrir em 2014, mas a gente tem dados desde 98, né, o último dado disponível. Tínhamos 11 milhões de declarantes lá em 98. E interessante observar o mix ali no canto, né? Tributável, fonte exclusiva, definitivo, né? E isento. E como isso foi mudando ao longo do tempo, né? De 98 para 2007, quase 10 anos ali, a mudança foi muito pequena. Mas de 2007 para cá, quer dizer, de 2007 para 2011,
foi o salto. Saltou de 71, quer dizer, reduziu, né, de 71 para 60, com a migração quase que completa para os rendimentos isentos, né? E isso só vem aumentando, se mantendo e aumentando um pouquinho desde então. Então, esse é um ponto inicial dos números. Eu tenho alguns outros aqui. Aí, isso aqui é outra abertura que a Receita faz. Em algum momento você vai ver ali 29 milhões, em outro vai ver 30, vai falar, tá errado, não tá errado não. É porque, embora todos os dados sejam oficiais da Receita Federal, como num outro trabalho eles abrem menos declarações, porque eles tiram algumas que eles entendem que não são confiáveis, principalmente das rendas menores, o número é diferente, tá? Então, dos 29 milhões de declarantes ali, em relação ao rendimento exclusivo na fonte, o que eu fiz questão de separar aqui? Eu sei que a tabela é muito poluída, tem muita informação, muito número para ver, mas como a audiência é qualificada, dá para passar rapidamente. De amarelo aqui, eu separei basicamente a tributação do capital, né? E aqui do amarelo clarinho está a tributação da renda, basicamente. E nós percebemos o quê? Na faixa salarial, e essa faixa aqui é por salário mínimo atual, né? Praticamente atual, R$ 1.000, está 1.045 hoje o mínimo, foi 998 o ano passado, que é o que eu estou trabalhando. A gente percebe que como essa tributação se acentua aqui nas rendas mais elevadas. É natural isso, né? Quer dizer, você observa aqui, por exemplo, juros sobre capital próprio, né, professor Guilherme? Aqui, ó, 2 milhões de pessoas que têm renda acima de R$ 20 mil. Aliás, 2 milhões não, vamos tirar esse daqui. 320 mil pessoas com renda acima de R$ 60 mil mês receberam 91% do total de JCP. Tudo bem, é assim, a gente entende. São as pessoas que têm participação em empresa, né? E da renda dessa turma aqui, você vê que 39% é ganho de capital e juros sobre capital próprio. 49% rendimento financeiro. Quer dizer, 49 mais 39 dá quase 80%. Quer dizer, quase 90%, na verdade. 7,88, quase 90%. Então, o próprio rendimento exclusivo na fonte, ele já é um instrumento, pela alíquota ser bem mais reduzida, né? E é natural que seja assim em alguns casos, ele já traz um benefício no global para os rendimentos de maior valor. O ganho de capital, por exemplo, se eu vender um imóvel de 10 milhões de reais e pegar os 10 milhões de reais e comprar outro imóvel de 11 milhões ou de 10, eu vou ter ganho de capital zero. A legislação não faz qualquer distinção a venda de um imóvel de 1 milhão com compra de outro em 6 meses ou a compra de um imóvel de 500 mil, 1 milhão de reais. Não há distinção nesse sentido. Então, a tributação, em geral, do capital, ela é menor no Brasil, como a gente entende também que é na maior parte do mundo, mas entendo que aqui ela é um pouco, essa menor tributação é um pouco mais intensa, né? Aí eu vou para o rendimento isento, professor Guilherme. Olha que interessante. No rendimento isento, eu também separei aqui de amarelo mais forte, né? Os rendimentos caracterizados como rendimento do capital. E mais uma vez se observa que dos 881 bilhões declarados na última informação disponível, logicamente que os dividendos, os lucros, né, o ganho de capital, as doações, que são as transmissões do ITCMD, que o ITCMD pega, o imposto de renda naturalmente não pega, a gente entende que tem que ser assim, mas o professor bem falou ali, o nosso imposto sobre a herança, dito imposto sobre a herança, ele tem uma alíquota bem mais amigável comparado com o mundo em geral. Então, a gente observa que também um peso, uma predominância, né, um percentual maior do rendimento de capital nas rendas mais elevadas, nos poucos contribuintes com renda mais elevada, enquanto a renda aqui na faixa até 5 mil, por exemplo, 57% é rendimento tributável e 20% dividendo. Fatalmente aqui distribuição de lucro, a maior parte do Simples Nacional, como o professor Guilherme bem acentuou. Aqui também, né, de 5 a 20 mil, tem muita coisa do Simples Nacional aqui, muita coisa do lucro presumido, na sua essência, lucro presumido e Simples Nacional. E aí, chegando no imposto de renda, deixa eu ver que eu vou terminar daqui a 5, 6 minutos, amor. Eu vou me acelerar um pouquinho para a gente realmente dar um tempo para o pessoal debater e aí a gente volta em alguma tabela se precisar. 2007 foi o primeiro ano, eu faço questão de trazer aqui, que foi o primeiro ano que a Receita abriu
desnudou seus números. E aqui a gente observa que era. Aí eu tirei o exclusivo na fonte, tá? O mix tributável isento era 7,6 com 23, tá? E detalhe, tínhamos 1 milhão de declarantes que recebiam dividendos, que pelo menos a Receita informa que 1 milhão de pessoas mais ou menos recebiam dividendos, 4% do total de 25 milhões. Detalhe, tá? Por salário mínimo ali, está com números de 2019, né? R$ 1.000 por salário mínimo, mas com o salário mínimo da época ali refletido, tá bom? Para a gente ter uma base de comparação sólida. A alíquota efetiva é 6,2. Eu vou pular direto para 18 e benefício do tempo. Quando a gente vai para 18, a gente observa o quê? Rapidinho, 7, 18. Ó. 7 era 76 com 23, né? 18 já era 65 com 34. Quer dizer, o número de declarantes que recebem dividendos, ele saltou para 3 milhões e 200, 3 milhões e 300 mil pessoas. 10,5%, quase 11% do total. Não é quantidade, é porcentagem de declarantes. Eram 4%, 4,1%, 4,2%, passamos a ser 11,2%, 11,3% de pessoas que declaram receber dividendos no Brasil. Então, é o fenômeno da pejotização sendo aplicado na veia. E aqui, essas tabelinhas aqui do meio, essa cor azul claro, rosa, eu não sei que cor é essa aqui, acho que é um cinza clarinho, elas mostram o quê? Qual foi a variação de alíquota? Aí, juntando o rendimento tributável e isento, tá? Variação de alíquota. Chama a atenção o seguinte, o vermelhinho é redução. Então, essa turma aqui, quando eu comparo com 2007, principalmente, que é a última aqui, ó, esse é onde o cursor está passando, de 40 mil para cima, você vê que tem uma redução na faixa de 30 e poucos por cento aqui. E tem um detalhe importante. Quando você pega de 40 a 60, por exemplo, de 60 a 80, que aqui eu não tinha abertura, por isso que está junto. Quando eu pego essa turma aqui, 25%, está tudo misturado, tá, Maurício? Você pega um sujeito aqui que era um funcionário público desse aí, da Justiça, ganhava 50 mil lá, acima do teto, né? Acima do teto, tá, 50 mil. Ele não pagava, ele não teve redução de alíquota, ele teve aumento. Mas ele está aqui no bolo, porque eu não tenho como separar isso, isso não vem separado para a gente conseguir fazer a conta de forma confiável. Então, aqui está misturado, ou seja, tem gente aqui que teve aumento, não é o percentual maior, e tem muita gente que teve redução. Gente, redução de alíquota, de alíquota. Quando você vai aqui, ó, de 5 a 10 mil reais, esses 8 milhões, quase 7 milhões e 700 mil brasileiros, na média, né? Eles pagaram 134% a mais, 46% a mais de 10 a 20 mil. Aqui, isso aqui foge um pouco da lógica, porque como a alíquota era muito pequena, mas também aumentou bastante. Também aumentou muito. Tá? Não me impressiona tanto o número, porque o percentual é bem baixo, mas aumentou, por conta da não correção da tabela e de alguns outros fatores. E aí, em benefício da discussão e do debate, eu queria trazer essa outra informação, que aí já era um outro arquivo, aí volta para 29 milhões ali, não é o mesmo número dali, de lá, porque são todos os arquivos da Receita, mas informados de forma diferente. Esquece a tabelinha do canto maior, porque ela é bonitinha, mas é só para mostrar os bens líquidos, né? E chama atenção como se tem dinheiro em casa no Brasil. Em casa, não vou dizer onde as pessoas colocam o dinheiro depois, mas o dinheiro está em casa, olha só. 200 bilhões de reais os brasileiros declaravam em 2014. Em 2018 estava 116. Quer dizer, se cada declarante de renda dissesse que tem dinheiro em casa, e real, não é euro nem dólar não, tá? Isso aqui daria 8 mil reais mais ou menos para cada pessoa. Eu não declarei 8 mil, Amaury. Eu não sei se você declarou 8 mil reais em dinheiro em casa, mas tem um número grande de pessoas que fazem declaração de dinheiro em casa. Agora a Selic está muito baixa, mas já teve taxas de juros maiores. Né? Em 2014 a taxa de juros era bem maior. Mas vamos para cá, que aqui no cantinho é que interessa. Aqui é um outro extrato. A Receita Federal abre por percentis, né? Ela divide os contribuintes em 100, dos 300 mil contribuintes por percentil. E aí eu fiz mais uma pesquisa, né, do diagnóstico, que a Maurício fica me botando pilha aí. E o valor dos bens, média. E, gente, pelo amor de Deus, tá? Antes de me botar mais qualquer alcunha de é socialista, eu não estou falando nada disso, só estou trazendo para fins comparativos. Eu achei brilhante o que o professor Guilherme falou no início, pena que eu não pude falar, mas dá vontade de falar, tá ótimo, eu adorei isso aqui, do desigual, do igual, é isso. Em nenhum momento a gente quer a sociedade igual, a sociedade tem que ser desigual, ela só não precisa ser tão desigual. Não precisa ser tão desigual da forma como ela é. Então,
Aqui, você faz a média pelo número de declarantes. Gente, os números estão aí, eu não preciso falar mais nada. Vocês são todos inteligentes, estão vendo. Na média, o brasileiro teve um crescimento patrimonial de 28%. E na média, vocês estão vendo que quem tem até 10 mil reais cresceu o patrimônio 22%. E com todo respeito, um patrimônio de 50 mil reais, para ele dobrar de tamanho, não é absurdamente difícil. Basta conseguir alguém me doar uma meia água, né, um pequeno aumento salarial, você consegue dobrar, aumentar. Agora, um patrimônio de 10 milhões dobrar de valor é mais difícil. É bem mais complexo, né? Ou deveria, teoricamente, ser. Então, os números falam por si. E esses números são oficiais da Receita Federal. Claro, eu dei uma arrumada, uma pesquisada, e eu estou à disposição se quiserem debater depois, ver como é que foi feita a pesquisa. A partir de dezembro, Amaury, eu vou botar isso tudo em artigo, vou colocar tudo, se você quiser, claro, na revista aí. E aí, fechando, porque o argumento todo de não tributação, mais 2 minutos eu termino, tá, Amaury? Fechando, o argumento todo de não tributar a renda de pessoa física, o dividendo desde 95 não é tributado, tá? Por quê? Não, porque vai sobrar investimento, senão o capital vai embora, então nós vamos crescer, aí o crescimento vai todo mundo... Não, tá aí, ó. Primeiro que as empresas não pagam o tal do 34%, como bem acentuou o professor Guilherme. Não pagam 34%. E, gente, essa pesquisa não botei estagiário para fazer, não peguei assessor, meu filho, ninguém. Eu fui lá fazer, para ter segurança no que estava sendo feito. Eu sei onde é que pego, eu olho também eu vou na nota para entender o motivo que não pagou 34%. A alíquota média informada, 21%. 100 das maiores empresas do Brasil, dos maiores grupos empresariais do Brasil. Os 3 principais motivos são, o professor Guilherme citou eles aí, juros sobre capital próprio, uso do lucro presumido. Por exemplo, setor de shopping center, 5 empresas abertas de shopping center economizaram 1 bilhão e 100. Economizaram, deixaram de pagar IR pelo lucro real de 1 bilhão e 100. E o que fatura menos, fatura 500 milhões por ano. E usa lucro presumido, logicamente, nas suas subsidiárias ali. E o uso excessivo de incentivos fiscais. Tem muito incentivo fiscal no Brasil. Esses 3 itens são os principais, não são os únicos, mas são os principais que fazem nós ter essa tributação de 21%. 21%. E ali tem 10 anos. Peguei 10 anos. Não, gente, eu olhei 100 balanços, 100 demonstrações financeiras. Não, 100 não. 100 vezes, eu olhei 1.000. Eu olhei 1.000 demonstrações financeiras. Tá? Os números estão aí. Então é isso, eu não vou ler aqui tem muita coisa, mas é só toda a reflexão que a gente vai precisar ter coragem para mexer nesse processo. Aí eu não vou propor, porque aí proposta, discussão é outro ponto, Amaury. Eu vou, em benefício do tempo, encerrar aqui, deixar apenas o diagnóstico feito, a apresentação vai ficar disponível para a gente depois precisar conversar um pouquinho, tirar algumas dúvidas. Vou deixar em alguma tabela aqui, e aí termino aqui a apresentação. Deixar aqui na tabela de pessoa jurídica. Obrigado. Professor Paulo Henrique, obrigado aí pelas suas considerações. A gente tem utilizado esses fóruns que você organizou, né, de forma mais assim, uma vontade de olhar para o futuro, né? E aí o professor Guilherme trouxe uma palavra que assim, a gente, como acadêmico, né, pesquisador, como cidadão, a gente às vezes é idealista, né? E eu acho que a gente não tem que deixar de ser idealista. Em determinado momento, né, várias reuniões, onde eu peguei o telefone, liguei para o professor Pegas, né? E aí, falei, cara, eu sinceramente, sabe a vontade de, tipo assim, eu estou no meio da luta, mas eu estou vendo que o adversário, na verdade, não é o Anderson Silva. Parece que tem 5 Anderson Silvas batendo em mim, sabe? Aí eu participei de um evento com o professor Guilherme, lá na audiência, a gente observando a fala das pessoas, né? Com todo respeito, né, ao belo trabalho que as bancas de advocacias fazem no país, né? O professor Quiroga faz um trabalho maravilhoso no Matos Filhos, uma pessoa fenomenal, né? Já esteve aqui com a gente. Mas a gente vê ícones, por exemplo, né? Pessoas que representaram o sistema por muito tempo, debatendo, mas assim, com um discurso, ou eu sou muito inocente, muito ingênuo, que talvez acho que sou mesmo, né? Aquela ingenuidade de criança, né? E vendo aquelas pessoas que passaram pelo sistema tributário com discurso, não, para que esse sistema? Isso não é hora de fazer isso. Que hora que é de fazer isso, né?
né? Não, não temos que fazer reforma tributária, precisamos fazer uma reforma política, precisamos fazer uma reforma administrativa, diminuir. Eu até acho que todos esses argumentos são muito bons, né? E aí, eu, conversando com o professor Paulo Henrique, falei assim, sabe, a minha vontade, né, Paulo, é de dizer o seguinte, para mim, pessoalmente, profissionalmente, é excelente esse país. Esse país, ele é excelente. Eu tenho muitas oportunidades, professor Silvio também. A gente até brinca, se a tributação ficar simplificada, né, a gente pode perder um pouco de atividades. Não tem aula, escrever livro, né? A minha disciplina na USP pode acabar. Né? Então, assim, tem muito trabalho de consultoria para o mercado. Né? Então, assim, do ponto de vista profissional, eu acho que existe uma indústria da complexidade e da desigualdade, professor Guilherme. Existe uma indústria da desigualdade. Então, a desigualdade, na verdade, ela produz, né, muito lucro. Muito lucro. A casta tributária que existe no Brasil, ela produz muito lucro. Né? Então, eu até brinco com os meus alunos assim, falando, profissionalmente, esse país é um paraíso fiscal. Quando você vê, você pode ter um shopping center no lucro presumido, faturando 500 milhões, né? E aí o funcionário público, de um certo modo, agora virou a vedete da vez, vamos jogá-lo no lixo, né? Como se todo funcionário público não fosse eficiente, não trouxesse produtividade. Eu sou totalmente favorável ao mérito, à produtividade. Não tem problema, pode atribuir parte da minha remuneração à produtividade e ao mérito, eu não tenho problema contra isso. Né? Mas o funcionário público não pode pejotizar. E quando nós estamos falando em 30 milhões de pessoas que declaram, né, eu estou dizendo, a gente observa que basicamente 3 milhões, 4 milhões de pessoas arrecadam 90% desse tributo da pessoa física. E metade dessas pessoas, professor Guilherme, são funcionários públicos. Tá? Que não tem muita escolha do que fazer, não pode pejotizar. Né? E aí eu quero interessar nessa linha, dizendo o seguinte, olha, eu, como profissional, acho que nós estamos num ambiente ótimo para oferir renda e lucro, um paraíso fiscal. Mas do ponto de vista do Maurício, que gosta de dar uma pedalada de bicicleta, não tenho liberdade de ir e vir. Porque eu compro a escola para os meus filhos, porque tive uma possibilidade de oferir um pouco de renda num país desigual, quero que ele seja mais competitivo do que ele seria num país mais igual. Então, meus filhos estudam numa escola particular. Eu, por exemplo, não consigo pegar 3 ônibus para chegar na USP, demora 1h30, e para voltar, eu não tenho ônibus depois das 10h30. Eu não conseguiria voltar. E da USP da minha casa dá 17 quilômetros. E eu não tenho coragem de voltar de bicicleta. Porque seria bom, né? Diminuiria de peso, teria qualidade de vida. Porque eu não tenho segurança. Eu não tenho segurança de ficar no ponto de ônibus olhando no celular. Então, não adianta nada eu ter uma riqueza dessa, que no fundo é um hedge pessoal, um hedge patrimonial, onde eu compro a escola, onde eu compro o transporte, onde eu compro a saúde, no meu plano de saúde, basicamente, onde eu compro a segurança morando num condomínio fechado. Né? E, ou seja, claro que eu integralizo o capital na sociedade com o meu tributo. Mas eu não queria, eu preferia estar na Alemanha pagando lá 29% de imposto de renda e 45% acima de 6 mil euros, mas tendo um Estado presente. Então, eu gostaria de viver numa sociedade onde a gente tem uma frase que eu não lembro o autor, que eu gosto bastante, que é assim, né? Onde tem muita cidadania, eu preciso de pouco Estado. Onde tem pouca cidadania, eu preciso da presença do Estado muito forte. E no Brasil a gente tem as duas coisas. Com todo respeito, claro que sem generalizações, nós temos pouca cidadania e pouca presença de Estado. E aí, professor Guilherme, como que a gente endereça, nesse momento, numa arena dessa, um processo de mudança? Né? Nós vimos esse processo de mudança na reforma do Temer, né, que o Temer conduziu, porque lei no Brasil tem nome. Né? Então, a gente viu esse processo quando ele foi lá e fez o ajuste. E a gente viu 70% dos processos trabalhistas desaparecerem. Qual é o gatilho, professor Guilherme? Como que o senhor olha? Qual é o gatilho para a gente começar a quebrar a desigualdade olhando pelo tributo? Será que eu acho que ele... Eu vou passar para o professor Pegas, né?
enquanto o professor Guilherme restabelece a coluna. Voltei, Amaury. Opa! Acho que eu caí aqui, né? A minha internet caiu. Eu não sei se você ouviu a minha última pergunta, o meu pedaço. Eu sou assim, professor Guilherme, puf, minha internet. Qual é o gatilho? Eu dei o exemplo seguinte, na questão trabalhista, que nós tínhamos 97% das ações para o trabalhador e 3% para as empresas, e consideramos então que, de fato, as empresas sempre... Eu entendo que os direitos trabalhistas têm que ser realmente observados, tem que dar paridade de armas, né, entre trabalhador e empresa. Nós temos 34 direitos, que eu não estou dizendo, sou contra os direitos do trabalhador brasileiro. Nós colocamos, né, 2/3 dentro do sistema e jogamos 1/3 de benefícios, né, para o sistema, porque é muito caro contratar uma pessoa. E quando você contrata uma pessoa, você tem um passivo aberto. Aí veio a reforma que o Temer conduziu, trabalhista. Nós tínhamos 100% de processos, caiu 70% dos processos, né? E aí esse foi um gatilho importante. Eu não precisei pensar no todo. Eu fui lá e mexi em alguns gatilhos. E a minha pergunta está nesse sentido. Quando a gente pensa de atacar a desigualdade e olhando os tributos, já sabemos que não vamos ter reforma tributária. Nem hoje, nem nunca. Do jeito que está. Na classe política brasileira, dificilmente a gente conseguirá uma reforma política dos sonhos. E aí, professor, é aquela coisa, qual é o gatilho? Qual é esse... Hoje o senhor olha, o senhor tem experiência, está dizendo, o professor Pegas, qual é o gatilho? Por onde começaríamos? Bom, eu não sei se a sua pergunta eu devo abordar do ponto de vista político ou do ponto de vista operacional. Do ponto de vista operacional, creio que a gente precisa amenizar o nosso modelo concentrador. Então, corrigir algumas questões e aumentar um pouco a tributação sobre o patrimônio, corrigir várias das questões da tributação sobre a renda, e eu estou assim, absolutamente alinhado à apresentação do professor Pegas. Aliás, eu queria a apresentação e eu queria mais uma coisa, professor Pegas. Eu queria que o senhor escrevesse um artigo, né, com toda a formalidade acadêmica para eu poder citar. Naquela sua apresentação dos 21%, me chamou a atenção que o menor percentual estava nos bancos. Se eu puder voltar, inclusive, né? O menor percentual estava no banco. E interessante que, do ponto de vista nominal, o maior percentual está nos bancos. É a questão do discurso do legitimador e discurso verdadeiro. Eles falam, nossa, eu pago 39%, porque vários anos desse período a contribuição social esteve mais... 39 não, é mais. Ela teve 20%, é 20 mais 34, 54. Não, 25 mais 20, 45. Não é? 45%. Então, o nominal não é 34, é 45 em boa parte desses anos. E o real, o efetivo é 4, pela sua pesquisa, 14,6. Quer dizer, aquele que tem a alíquota nominal mais alta é que tem a real mais baixa. Então, você veja o projeto. A gente tem um projeto político, né, para concentrar. E se eu for falar de banco, eu tenho toda uma apresentação só para falar desse setor bancário, porque eu trabalho em tributação, mas eu sou curioso e eu começo a investigar sobre a questão dos juros no nosso país, e os juros no nosso país, setor bancário, faz parte desse projeto concentrador. Então, veja, Mauri, primeiro, aumentar a tributação sobre patrimônio, corrigindo essas questões. Adequar, corrigir algumas questões do imposto sobre a renda e diminuir um pouco a tributação sobre o consumo, né? Do ponto de vista operacional. Do ponto de vista político, nós temos um problemão, porque você bem disse, Mauri, nossa, eu não posso andar de bicicleta, não posso ser o quê, porque tem violência. Mauri, nós não somos elite. Porque a elite não está no Brasil. Nós vivemos sociedade de exploração. Eles moram na Europa, eles moram já lá na Alemanha. Esses rendimentos que você viu aí, eles não estão aqui, não, entendeu? Aquela faixa mais elevada, que não é tributária, estão lá na Suíça. Que uma parte em Miami e outros até na Suíça, não é verdade? Então, dane-se a sociedade brasileira, porque eles não sofrem com isso, né? Então, o ponto de vista político, o que eu chamo da ética do esclarecimento, é o que a gente está fazendo. A gente precisa, com meios menos rebuscados, eu pedi aqui o artigo acadêmico do professor Pegas para eu poder citar do ponto de vista científico, eu preciso. Mas, do ponto de vista político, a gente precisa fazer as apresentações
que nós estamos fazendo e ter o máximo alcance. Por isso que eu fiz um congresso. O meu congresso, Amaury, obrigado pelas suas considerações, que foi grande, tem muito trabalho, mas, além disso, o meu congresso teve uma mesa sobre tributação e desigualdade, uma mesa de tributação em pequena empresa, que a gente não vê nos congressos por aí. Então, é isso que nós precisamos fazer na academia. Perfeito, professor Guilherme. Eu vou só completar, Mauri, rapidinho. Eu vou fazer isso, sim, mas só até o final do ano, com certeza eu faço, porque é só terminar minha. Ainda tenho mais 30 dias no BNDES para concluir minha participação lá. Assim que terminar, eu vou me dedicar a isso. Até falei com a Mauri, porque esse trabalho de pesquisa numérica está pronto, mas isso precisa ser transformado com detalhes, com números. Essa parte dos bancos, até teve uma dissertação de um amigo meu, Maurício Ferreira de Souza, na PUC, em São Paulo, sobre exatamente isso, porque até na hora que aumenta a alíquota de uma CSLL, os bancos ganham. Porque como eles têm um estoque muito elevado de ativos, adições, né, temporárias, na hora que você pega uma alíquota de 15 e eleva para 20, eles ganham 5% aí sobre esse estoque. Né? Então, se ele tem um estoque de 100 bilhões de reais para excluir, eu adicionei a 100, vou excluir eu adicionei a 15%, perdão, 15 bi, vou excluir a 20 e vou excluir 5 bi a mais. Então, eu tenho isso tudo, acho que é bem importante explicar e mostrar quais os motivos que levaram essas instituições a pagar a ter essa alíquota efetiva, porque essa alíquota é efetiva, tá? Considera IR corrente diferido. Essa alíquota é apanhada exclusivamente na DRE, que é o demonstrativo oficial, é onde o lucro é apresentado na instituição financeira através do seu resultado ali. E, logicamente, pesquisado depois na nota dos motivos. Só um último ponto, só para completar, que eu queria falar aqui por causa da hora do ITCMD, é que eu fiz correndo a apresentação, não citei esse ponto. O ITCMD, 8%, que é a alíquota máxima no Brasil, né, só em alguns estados, muitos ainda não, nem chegaram até essa alíquota, e já deu uma grita enorme em relação a esse aumento. Tributar, e essa discussão liberal, é isso, é aquilo. Eu lembro de um aluno, uma vez no IBMEC, lá numa turma de manhã, um aluno de direito até, que ele falou assim: Eu acho que a conexão do professor Pega deu uma paralisada. Tem mais uma pergunta aqui, professor Guilherme. tributar um pouco mais o patrimônio, no caso da herança, e por que tem que tributar um pouco mais a renda de quem tem renda maior? Para você devolver para a sociedade, Amaldina, na linha do que você falou, tudo que a sociedade te ajudou a construir. Né? Além de toda a lógica, o racional, a explicação científica sobre tributação da renda e do patrimônio, eu entendo que a gente deveria explorar melhor isso, mas isso tem que ser feito com muito boa comunicação. Né? Não é confiscar dinheiro de ninguém, renda de ninguém. Agora, quanto mais você ganha, ou quanto mais você tem patrimônio, mais você pode devolver para a sociedade o que ela te ajudou a construir, a chegar lá. Infelizmente, o nosso narcisismo, muitas vezes, não permite entender isso, aceitar isso. Mas esse é o caminho, Mauri. Agora, não vai ser fácil, infelizmente, com o debate político que eu venho acompanhando nas comissões mistas, na comissão mista lá do Congresso e no meio político, inclusive algumas apresentações que eu já fiz para alguns deputados, eu percebo nessas apresentações o quão difícil vai ser a gente realmente construir um processo de reforma tributária que melhore um pouco reduza, né, um pouco essa desigualdade citada pelo professor Guilherme ali, de sétimo país mais desigual, e ele foi muito feliz no segundo, né, porque ele falou assim: somos o segundo e o terceiro está bem distante, né, e é verdade. O primeiro tem 30, né, professor Guilherme, por ali, o Brasil tem 28,5, 28, e o terceiro vem com 23%. Quer dizer, a nossa distância para a gente está muito mais perto de chegar no primeiro do que de ser ultrapassado pelo terceiro. Não é isso. Nós temos uma pergunta aqui do professor Emanuel, professor Guilherme, no chat. Professor, não sei se o senhor está conseguindo visualizá-la aí. Não, mas se puder ler... não, é no bate-papo, né? Isso. Eu não consegui visualizar. Se puder ler, Amaury, que aí eu... Só um segundo. Eu não tenho muito...
Esse aqui eu não... Diz o seguinte, professor Guilherme, parabéns aí pelas reflexões. Professor Emanuel Marcos Lima, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, também aí está sempre com a gente aí trabalhando, um pesquisador nessa área. No Brasil, a tributação sobre o consumo não faz diferença entre a renda e, dessa forma, os mais ricos pagam a mesma alíquota que os mais pobres. Na sua opinião, qual é o caminho para que a justiça tributária ocorra e consiga realmente aí reduzir a desigualdade de tributação sobre o consumo? Bom, primeiro, muito prazer e agradeço muito a pergunta. Essa pergunta pode levar a um raciocínio que opera justamente no sentido oposto. O que eu tenho visto em algumas discussões sobre, inclusive, a atual reforma tributária, é falar, olha, a gente não pode desonerar a cesta básica, pura e simplesmente, porque aí os ricos se beneficiam, porque eles também comem arroz e feijão. Desculpa, mas proporcionalmente à renda deles, é insignificante esse benefício. Então, a proposta é, deixa tudo igual, e aí vamos resolver isso no gasto, vamos gastar com o pobre. Vai mesmo. Né? Então, o que eu penso é que a gente tem que corrigir uma série de mazelas na tributação sobre o consumo, e foram muito bem postas aqui pelo professor Pegas, mas uma mínima seletividade ela é absolutamente necessária. Primeiro, uma redução da tributação sobre o consumo, não é redução de carga tributária. Gente, isso é impossível, pelo menos no paradigma atual. Assim, é um discurso que é vazio, um discurso não vamos ter resultado, pelo menos no médio prazo. Não estou falando no custo, é impossível, no médio prazo. Né? O que a gente tem que fazer é um deslocamento do consumo para renda e patrimônio, com essas adequações. Eu não estou falando, não estou propondo uma revolução, mas sim os ajustes. Você vê como é que o banco paga 14, apontado aqui, esse número eu nem tinha, apontado aqui para o professor, como é que paga 14? E aí o dividendo também é isento, sabe? Não dá. Eu tenho uma experiência pessoal que uma vez eu precisei de 80 mil reais por um dia. Eu podia pedir um amigo, uma coisa meio constrangedora. Aí eu fui no banco, né? Eu tenho 35 anos de conta no mesmo banco. Aí, difícil, estava conseguindo lá. Vou te emprestar por 3 anos. Eu falei, não quero por 3, eu quero eu quero só um dia. Não, a gente empresta e depois se liquida. E um dia o juro vai ser proporcional. Eu falei, tá bom, nem vi as contas. Peguei. Aí no outro dia demorei 2 horas para eu conseguir liquidar, né? Mas consegui liquidar. E aí a mocinha lá que liquidou falou, eu estou dando um desconto de 220 mil reais. Eu falei, caramba, então você vai me dar dinheiro, eu ganhei com isso, né? Aí ela, não, porque chegou a 300 e tanto. Eu falei, mas como 300? Mas tudo bem, liquidou para uns 80 e tal. Mas veja, quer dizer, 80 mil em 3 anos para um servidor público que tem conta no meu banco há 35 anos, eu nunca deveu nada, não tem nome sujo, não tem nada. Eu sou servidor público estadual e federal, meu dinheiro cai no banco. Como é que pode chegar a 300 mil? E esse banco, e na verdade tem toda uma estrutura para chegar a isso, esse banco paga 14%, pelos números do nosso querido professor, né? Então, veja, nós precisamos de ajuste, precisamos reduzir a carga tributária sobre o consumo, nós precisamos simplificar para a questão de eficiência, aí não é uma questão de desigualdade, igualdade, que eu estou tratando. As questões de eficiência são importantíssimas, simplesmente não é o foco da minha palestra. Mas a gente não pode utilizar a questão de eficiência para aprimorar ainda mais esse modelo concentrador. Tá? E sobre uma justificativa falaciosa. Nossa, rico também come arroz e se beneficia da isenção na cesta básica. Pelo amor de Deus. Perfeito. Obrigado pela pergunta. Aos presentes aí, tá? Nós temos ainda mais alguns minutos. Se quiserem aqui abrir o microfone, postar aí, colocar a sua pergunta, tá? Fiquem à vontade, ou via chat, tá? Temos ainda aqui mais 15 minutinhos ainda de tempo, caso vocês queiram fazer alguma pergunta. Professor Marcelo Pagliarucci, aqui da FED Ribeirão Preto, pesquisador, convidei ele porque ele gosta da área crítica, esse é um parceiraço nosso aqui. Professor, está contigo a palavra aí. Obrigado, Amaury. Professor Paulo, professor Guilherme, parabéns pela apresentação. Eu achei muito interessante, gostei muito da discussão do discurso legitimador, principalmente, né? E eu tenho me dedicado mais recentemente também a estudar
a questão de desigualdade, mas com esse foco justamente do discurso, mas acabei lendo muita coisa de outras áreas. E eu tenho uma pergunta para vocês, que é o seguinte. Eu queria que vocês, na verdade, não é uma pergunta assim, eu tenho um pessimismo absurdo em relação à possibilidade de mudança. Por quê? Porque os políticos, eles são eleitos com financiamento dos bancos, basicamente, né? O sistema financeiro manda no mundo. Eu sempre falo isso para o Mauri. Então, o rentismo, o capital, né, a elite financeira é, de fato, quem manda. E eles elegem os políticos. Os grandes grupos de comunicação, eles detêm quase que um monopólio do discurso legitimador. Então, você tem mecanismos estruturais, ou vamos pensar assim, que atuam no sentido de impedir a mudança legislativa, que por meio do controle dos políticos, e você tem mecanismos que impedem a sociedade de exercer pressão pela própria alienação, por a incapacidade de perceber que existe a necessidade de mudança, porque os meios de comunicação, eles demonizam qualquer tipo de mudança, qualquer tipo de proposta. Qualquer tipo de proposta direcionada a reduzir desigualdade é taxada imediatamente de populista, e quando ela é taxada de populista, ela perde a legitimidade, já não pode mais falar sobre isso. Então, eu sou muito desesperançoso em relação a isso, entendeu? A essa mudança. Apesar de eu fazer a pesquisa, apesar de eu também, igual a vocês, eu continuo pesquisando, eu continuo tentando produzir algum tipo de conhecimento ou material que influencie as pessoas. Mas eu confesso que eu tenho um pessimismo. Então, eu queria que vocês, de algum modo, sei lá, pudessem aliviar um pouco esse pessimismo meu, se é possível. Obrigado. Obrigado demais pelas colocações. Vejo que você que trabalha com as categorias de teoria crítica, né? Claude Frankfurt, né? Muito bom. Então, eu, como estava falando da questão da ética do esclarecimento, é o que nós fazemos. De minha parte, como motivação pessoal, eu gosto de desafios. Esse é um desafio absolutamente brutal, né? A estrutura é essa mesma e ela é mais intensa no Brasil. Eu estava falando de tributação, que é mais intensa no Brasil, do banco também. Quando a gente pega lá nos países centrais, Estados Unidos da América, existe pelo menos um conflito de gigantes, né? Existe pelo menos um conflito de gigantes. Porque os bancos não conseguem monopolizar totalmente, sugar toda a produtividade por exemplo, da nação norte-americana, porque ele vai conflitar com o grande capital não financeiro, né? Então, há um mínimo equilíbrio. Aqui no Brasil, o que ocorre? Não há um conflito entre o grande capital financeiro e o não financeiro, porque o grande capital não financeiro consegue se financiar a juros mais baratos lá fora, ou juros mais baratos aqui dos nossos entes estatais, como o BNDES. Lá fora, ele consegue justamente ficar na garantia estatal. Nós pagamos, entre aspas, a dívida externa, e hoje temos um colchão de 400 bilhões de dólares, justamente para diminuir o risco cambial e possibilitar que o grande capital tome empréstimo lá fora, possa investir aqui, sem entrar em choque com o grande capital financeiro, para deixar o grande capital financeiro ele explorar toda a sociedade, que são os trabalhadores, são os aposentados, são os pensionistas, são os micro, pequenos e médios empresários. Tá certo? Então, aqui no Brasil, ele é mais grave. Mas, por contrapartida, a gente chega também na crise mais rapidamente, né? No Brasil, a gente tem 60 milhões de pessoas que estão fora do mercado porque estão com o nome sujo. E o grande capital não financeiro está começando a perceber isso. Fala, eu não tenho mercado. Quem está bem são aqueles vocacionados para a exportação, porque é o mercado mundial. Aqueles vocacionados para o mercado interno estão quebrando também. Então, a gente começa a ter um choque. Porque, veja bem, o financiamento de político não é só pelo grande capital financeiro. Você também tem pelo grande capital não financeiro. Então, eu espero que a gente chegue, digamos assim, no fundo do poço para a gente poder pular. De minha parte pessoal, é um grande desafio e grande desafio sempre me deixa motivado. Só rapidamente, professor Marcelo, eu também fico, às vezes, com esse. Eu sou torcedor do Botafogo aqui no Rio, torcedor do Botafogo
se ele for pessimista no futebol, ele para de acompanhar. Eu gosto de futebol, não paro de acompanhar. Então, eu faço muito essa analogia do Botafogo para não desistir, professor Marcelo, porque não é fácil. Concordo com o professor falou. Eu fiz uma apresentação para um deputado, peço só a gentileza de não citar o nome, por uma questão ética, e lá no CRC, né? E saí da apresentação um pouquinho desanimado, né? Com o que eu vi, não por ele não concordar, mas por a forma como ele deu atenção às coisas, pelo que ele falou, que ele já está inclinado a votar, que o IBS está pronto lá para votar. E eu estou acompanhando as discussões, ele não está pronto a votar coisa nenhuma. Então, eu fico muito preocupado. Aí depois tive umas outras 2 reuniões, tive uma segunda muito positiva, e é essas coisas que nos animam. Eu acho que o Congresso hoje, ele não é um Congresso bom, é um Congresso cheio de problemas, ainda que tenha tido alguma renovação em 2018, a renovação foi ainda frágil, porque muita gente não era deputado, não foi reeleito, mas já estava no meio político. Então, na verdade, isso não é renovação. Renovação é se o professor se candidatar, foi eleito e assumir. Isso é renovação. O professor não é do meio político, entrou lá a primeira vez, como alguns entraram. Mas tem uma turma nova lá. Tem uma turma nova, até de vários partidos, não de uma corrente específica. E essa turma está. Eu acho que a gente tem que nos fiar nele, né? Acreditar neles ali, nesse grupo menor. Eu até falei para um deles, numa das reuniões, falei, pô, juntem vocês, criem uma frente parlamentar apartidária. É tudo muito difícil, os líderes que mandam no Congresso. Mas eu acho que a gente não pode desistir. Quando eu tenho algum desânimo, vem o Amaury, vem o Manuel, vem o Márcio Costa aqui no Rio e fala, Pedro, não desista, porque nós não podemos desistir, nós não podemos desanimar. A gente tem que continuar fazendo o nosso trabalho, fazendo o diagnóstico, a estatística, os artigos, sempre que for possível, fazendo as apresentações. Né? Todo lugar que me chama eu vou, dou um jeito, arrumo meia hora, 1 hora e vou. Agora, a partir de dezembro, vou ter mais tempo para me dedicar a isso, tentar ajudar. E tentar com diálogo, com tranquilidade, tentando não adjetivar as situações, para tentar construir, né? Porque o Amaury tocou num ponto importante. Você vê em alguns eventos, eu tenho assistido todos que eu posso sobre reforma tributária. Tem coisa que eu falo assim, qual é a proposta? Porque todo mundo critica, mas qual é a proposta? Tem solução? Então não tem solução, deixa como está, porque essa é a pior coisa. Essa é a pior coisa. Não tem o que fazer, então deixa como está. Não pode deixar como está. Alguma coisa a gente tem que fazer. Quando o CBS surgiu, aí todo mundo bateu na CBS, a gente construiu exemplos, mostrou. O bicho é feio, mas não é tão feio quanto parece, né, Maurício? Tem seus problemas, não é tão feio quanto parece. Aí muita gente só batendo. Eu achei até legal o Sérgio André, o professor Sérgio André, que esteve até com a gente já nos 2, 3 eventos atrás, né, Maurício? E a Melina fizeram uma proposta de ajuste. Faz essa emenda aqui na Constituição e se ajuste. E isso é que tem que fazer. Dá alternativa para você não inviabilizar o negócio. Tenta viabilizar o que dá para aproveitar. A ideia é boa. Se a ideia é boa, vamos aproveitar. Mas o modelo brasileiro interessa, do jeito que está, interessa a muita gente. Não é fácil. Eu tenho plena convicção que para a maioria de nós aqui, uma mudança na tributação de pessoa física poderia causar uma tributação maior. Menos dinheiro nas nossas contas no final do mês. E nós estamos aqui propondo, construindo, tentando dar uma ideia dessa. Quer dizer, parece coisa de maluco, né? Nós somos do que doido, estamos pensando no geral e no nosso umbigo, que a gente perde. Se a gente não olhar assim, como nós estamos olhando aqui um pouco a floresta, a gente vai ter muita dificuldade. Mas eu compactuo da sua preocupação, mas não desista do professor Marcelo. Não desista, porque precisamos de professores do professor Marcelo, precisamos do professor Guilherme à frente aí com esse conhecimento fantástico, essa maestria no direcionamento do processo para a gente ajudar a transformar esse país. Um dia a gente muda. Eu fico vendo as formiguinhas que tem aqui em casa, que eu estou fazendo dedetização, e a gente observa as formiguinhas. Cada uma vai carregando um negócio maior, né? uma plantinha maior para fazer a... Eu falei, é isso. É cada um carregar a sua plantinha ali. Vai, volta, vai, volta, vai, volta. Uma hora a casa vai ficar melhor do que está hoje. Bom, Obrigado. Obrigado, professor Marcelo, aí pelos comentários, né? Nós não temos mais nenhuma pergunta aqui no nosso chat. Se tiver, por favor, aqui, né, se manifeste, né? Professor Amaury. Oi. Se tiver tempo ainda, eu gostaria de falar rapidamente, por favor. Perfeito. Temos sim. Temos aí mais 2 minutinhos aí para a gente... Serei super breve, porque até fui encorajado em falar também agora, depois do desabafo do professor Marcelo. Primeiramente, a contribuição científica das explanações, tanto do professor Guilherme
quanto o professor Pegas. É o terceiro ano que a gente também participa e consegue captar todas as informações que vocês trazem a cada ano, que são extremamente essenciais para a riqueza desse debate. E eu estava aqui, enquanto ouvia a fala de vocês todos, e me questionando se eu falaria no final esse meu ponto de vista, que também é muito pessimista. E aí me encorajou o professor Marcelo falando em falar também, porque eu, como operador do direito, e a gente vê no dia a dia dos nossos clientes essa dificuldade de enfrentamento dessa desigualdade, grande concentração de renda que a gente tem no país. E a gente sabe que tudo isso depende de uma alteração tributária, uma reforma tributária que está longe de acontecer diante do cenário que a gente tem hoje, né? Isso é óbvio. Então, até pegando um pouco carona na pergunta do professor Amaury, que questionou qual seria esse gatilho para a gente começar uma reforma, uma alteração com efetividade no nosso ordenamento jurídico, né? Do ponto de vista, o professor Guilherme respondeu do ponto de vista político, do ponto de vista operacional, a gente precisa diminuir a alíquota a tributação, por exemplo, sobre consumo, né? Ok, a gente tem uma visão geral do que tem que ser atacado. Agora, o que para mim é muito pessimista é a prática disso, de como atacar. Porque a gente sabe que existe essa indústria de desigualdade e que essa indústria de desigualdade é formada muito por uma classe que tem uma força política muito grande. E a gente falar em diminuição de um tributo X ou Y, a gente sabe que a gente está interferindo ou ferindo, muitas vezes, uma classe política que não quer ver qualquer tipo de reforma nesse sentido. Então, eu fico um pouco triste de mãos atadas, acho que é a palavra, da gente ver que existe um caminho, mas a gente não conseguir, através de uma alteração legislativa, atingir aquele objetivo, atingir o final daquele caminho, né? Eu vou afetar quando se trata de uma afetação de um grupo político com uma força muito grande no país, a gente sabe que travam as coisas. A gente está falando aqui, como muito bem distinguiu o professor Pegas com os números, e sempre traz os números de uma forma muito didática para os debates. O banco tem uma alíquota de 14,6%. Os outros dois grupos, onde estão concentradas as menores rendas, prestador de serviço, né, o comércio, recolhe 27,8% e 24,9%. Meu Deus! É uma discrepância muito grande que eu não vejo como, e desculpa, é uma pergunta, mas é um desabafo também, mas é uma pergunta para o professor Guilherme, professor Pegas, ou quem quiser falar, como que eu consigo efetivamente trazer essa alteração e fazer que o banco pague sim 27,9% e o prestador de serviço, que é aquele coitado que é o faz tudo, né? O cara que vai trocar o vidro da tua janela, o cara que abre um comércio de roupa lá no centro, no calçadão, pague mais imposto do que uma grande classe política. Então, assim, é um desabafo um pouco pessimista. Eu acho que a ideia aqui é de debate mesmo. O caráter do workshop empírico é muito grande. É legal trazer esses antagonismos, mas eu não quero me parecer pessimista como estou. Mas é uma dúvida mesmo de como a gente atinge esse objetivo. Enquanto o professor Guilherme vai pensando, eu tenho certeza que ele deve ter uma resposta que ele vai tirar assim como um mandrake, né? Eu diria o seguinte, né? Se fosse o Temer, ele tinha enganado o Centrão e passado a reforma tributária como ele fez na reforma trabalhista, né? Mas como o Bolsonaro, eu não sei se ele tem toda essa sagaz, ele é sagaz nisso, né? Porque ele é o próprio Centrão, então não vai se auto-enganar, então ele não vai enganar os colegas, né? Mas deixar com o professor Guilherme, é só um trocadilho aqui. Eu estava vendo, meu orientador é muito amigo do Temer, né? Não sei se você sabe, Maurício, Paulo Borges Cabral, fazer um evento com ele, estava vendo na internet. Assim, de novo, eu vou pela linha. Você estava, eu acabei não perdendo o nome, é o Danilo. Danilo, você estava falando, eu estava lembrando a minha pesquisa principal, que justamente o Maurício sabe, eu palestrei aqui no outro evento sobre isso, que é a tributação de pequena empresa.
E pouco a gente tem isso no país. Na verdade, os acadêmicos acabam também, o mercado vai tomando os acadêmicos. Eu fico vendo mentes brilhantes, mais brilhantes, quer dizer, a minha mente não é brilhante, assim, são mentes brilhantes, a minha não é, efetivamente totalmente vocacionado para o mercado. Um colega meu foi o primeiro aluno, eu sou militar de academia, né? A maioria também sabe, né? Eu fiz academia militar. O primeiro colocado da minha turma foi para o setor financeiro. Então, efetivamente, as pessoas vão, que é o que o Stiglitz fala, que as mentes mais vocacionadas vão para a caça-renda e não para a produção, né? Mas, enfim, tem alguns dedicados, né? Esforçados. É o meu caso, podemos dizer assim, né? Eu falei para não ser idealista, porque o idealismo, não que eu não seja de foro íntimo idealista, muito pelo contrário, senão não estaria aqui, né? Mas simplesmente porque eu acho que a gente tem que olhar o concreto e ver quais são as amarras do concreto para tentar melhorar, né? Não dá para um banco ter 14,1%, tá bom? E a gente começa a ter reações em relação a isso. Cada vez as pessoas vão falando mais. Eu analiso a tributação em pequena empresa, que no Brasil eu analiso, mas descobri recentemente uma pesquisadora. Todos os meus orientados estão orientados para pesquisar isso e para divulgar. Eu estou fazendo os eventos. Agora, esse é um ponto de vista individual, um ponto de vista vocacional individual. Tem visto o professor Mauri, o professor Pegas, e por aí vai a você, Danilo, o que precedeu, né? Talvez uma resposta do ponto de vista nosso seria: a gente precisa se aproximar, precisa ter massa crítica, a gente fica isolado. Eu vi uma pesquisadora que tributou sobre pequena empresa e ela pesquisou e acabou não encontrando meus artigos. A gente precisa nos organizar. Esse é um primeiro ponto, tá? É uma resposta. A segunda resposta: o mundo ele funciona de forma dialética. Eu sou otimista, eu não sou botafoguense, não, sou flamenguista, né? Mas sou otimista, talvez pelo momento do meu time, né? E veja, o Flamengo já esteve lá no fundo do poço, não chegou a cair, né? Mas já esteve lá no fundo do poço. Então, eu vejo que os movimentos eles são dialéticos. O mundo ele evoluiu em termos de distribuição de renda, uma certa época. O mundo evoluiu em termos de qualidade de vida. O mundo evoluiu em termos de justiça. Tem uma obra muito encantadora que é que é Os Bons Anjos da Nossa Natureza, que é do Stephen Pinker. É uma obra densa, tem 1000 páginas. Não li toda, não. Li muito mais a resenha do que as páginas. Eu adoro esse autor. Mas ele demonstra como as mortes por violência caíram na nossa sociedade desde a pré-história. O século XX foi o menos violento, estatisticamente falando, em termos proporcionais. Poxa, com a Segunda Guerra Mundial, com campos de genocídio, etc., foi o menos violento? Foi o menos violento. Então, a sociedade, ela caminha, no meu ponto de vista, para um bem-estar social. Só que não é uma linha reta, isso é cíclico, são altos e baixos. Penso que nós estamos no momento de baixa. Penso. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com a janela, com a fotografia, e olhar mais o filme. O filme ele é positivo, apesar da fotografia atual ela ser negativa. Nós vamos melhorar e nós precisamos ser agente dessa melhora. Sr. Pegas, gostaria... Só completar isso aí. Eu também acredito, tá? Não vai ser fácil, mas acredito, Danilo, Marcelo, mas vai demorar, tá? Reforma para realmente trazer redução na desigualdade, Danilo, eu só acredito em governo começando, tá? Eu sou muito sincero. Eu vou tentar, vou fazer todo o esforço que eu puder aqui, mas só acredito num governo federal iniciando. Dia 2 de janeiro, 3 de janeiro, eu entrego o começo, o processo, e deixo claro. O presidente atual, gente, eu não faço discussão política. O presidente atual tinha o dom da comunicação, pelo menos com o povo, ainda que teve divisão ali, mas no início. Mas, infelizmente, a gente se perdeu no caminho, já são 20 e poucos meses de governo. Agora, acho muito difícil uma liderança de uma proposta de uma reforma tributária vir do governo federal. E já vimos que não vai sair a partir de lá. Então, eu não acredito, porque vai mexer em muita coisa. Eu concordo com a reforma administrativa, tem que mexer em diversas coisas no Brasil, mas tem que ter coragem para falar algumas coisas, entendeu, Danilo? Tem que ter coragem. Eu estou aqui com um expoente da universidade pública. Você tem que debater tudo no Brasil. O Brasil, pessoas que... A universidade pública de vocês é excelência. A USP é excelência, de Ribeirão Preto, não sei mais do que de São Paulo. Eu sei que é ilha de excelência, porque eu conheço o trabalho que alguns de vocês fazem aí.
Mas será que o Brasil tem que continuar tendo 116 universidades totalmente gratuitas para a sua população? Será que não é hora da gente manter a universidade pública, não entregar para Tubarão do Ensino? Naquela lista ali, 2 dos maiores grupos empresariais do setor de educação, professor Guilherme, pagam 1,8% sobre o lucro. É a isenção que a Mauri tanto fala. Então, as isenções aí por causa dos ProUnis da vida. Lucraram 12 bi, os dois, em 10 anos. Lucraram 12 bi e pagaram 2% de imposto de renda da pessoa jurídica e CSLL desses 10 anos. Então, a gente tem que discutir tudo, discutir a sociedade, mas um governo só consegue discutir isso quando ele vem legitimado das urnas. Quando ele está com 20 meses de mandato, cheio de favores para tudo que é lado, e ainda mais pensando em reeleição, eu acho muito difícil a gente construir. Vai depender do Congresso começar a fazer alguma coisa, mas eu sou, Danilo, o seguinte, eu acho que se você, de novo, né, fazendo analogia com o futebol, se eu conseguir pelo menos passar o campeonato tranquilo e não ficar até a última rodada ali preocupado com o rebaixamento, eu já vou considerar o início da reforma tributária, fazendo analogia, entendeu? Eu quero que a gente consiga fazer alguma coisinha. Melhorou um pouquinho, conseguimos arrumar aqui, simplificamos isso, fizemos uma pequena tributação no dividendo aqui, que não inibe o capital, mas melhora um pouco aquela tabela horrorosa que nós vimos ali. Aquilo não pode continuar. Eu acredito nisso e vou trabalhar nisso. Eu já fui mais idealista há alguns anos, achando que tinha que mudar tudo de uma hora para outra. Não fiz. E não tinha assistido essa ótima apresentação do professor Guilherme, mas tinha lido outras coisas e já mudei de alguns anos, de longos anos para cá, mudei. Acho que a gente tem que fazer aos pouquinhos. Então eu vou trabalhar nisso e acho que a gente deve, Danilo, você, o professor Marcelo, o professor Mauri, Emanuel, Guilherme, todos, o professor Silvio, a gente trabalhar nessa linha. Devagarinho, vamos melhorando de pedacinho em pedacinho que a gente vai construir. Vai mudar esse negócio. Nós vamos lembrar desse dia de hoje aqui, 22 de outubro, e falar, nós falamos lá que essa coisa ia mudar. Demorou. Mas nós vamos estar aqui ainda para ver a mudança, eu tenho confiança. Dado já o horário, né, diante das próximas atividades aqui, né, professor Silvio, eu primeiramente gostaria de agradecer o professor Guilherme e o professor Paulo Henrique Pegas, né, pelo excelente debate, pelas ideias, porque a gente aqui está, na verdade, nós somos, na verdade, um agricultor, né, que olha a terra, olha o tempo e vai semeando aqui ideias. É isso que a gente vai fazendo. Então, a gente compartilha, às vezes o desânimo bate na gente fortemente, né? Mas eu acho que a gente não pode desistir, a nossa resiliência, né? Temos que ser mais forte do que um rabinho de lagartixa aí. Então, a gente tem que crescer todo dia, né? Eu sei que não é fácil, né? Talvez buscar esse processo de mudança, ele é uma construção social. Vamos continuar nessa luta aqui, convidar vocês sempre para estar aqui conosco aqui nos nossos encontros no mês de outubro, agradecer essa contribuição. É um evento gratuito, é um evento para a comunidade, é um evento aberto, a gente faz aqui como uma contribuição do nosso departamento de contabilidade, com o apoio do nosso departamento, do nosso programa de pós-graduação, da nossa Universidade de São Paulo, que tanto nos brinda com condições excelentes de trabalho, me sinto lisonjeado e me sinto valorizado pela Universidade de São Paulo, pelo salário que eu recebo. Tá? Eu acho que posso receber mais, posso, mas eu vou, sinceramente, dentro dessa condição de desigualdade, professor Guilherme, eu estaria disposto a pagar mais R$1.000 de tributo no meu salário para ter uma sociedade melhor e poder andar de bicicleta com mais tranquilidade, né? Então, eu, assim, convido vocês a andar de bicicleta, que é muito legal, tá? E gosto bastante, né? Acho que é uma coisa de infância, mas, assim, pessoal, obrigado. Nós vamos fazer um intervalo de 10 minutos. Sei que o professor Guilherme Neves está ali ansiosíssimo para começar, né, debater aqui com a gente. Tá? Convido vocês também a continuarem. Em 10 minutinhos nós voltamos com o segundo painel. Professor Guilherme, fortíssimo abraço. Né? Professor Pegas, né? E a todos aí, professor Silvio também. E Danilo, que está aí, já é companheiro aqui, já é da casa, está sempre com a gente no debate. A gente faz uma conexão, professor Guilherme, muito legal aqui, que é misturar. Ontem nós fizemos 5 papers, né, que eu chamo oficina de pesquisa, o professor Silvio, aí, coordenado por ele. A gente pega os papers, as pesquisas, e aberto, e fazemos uma discussão, né, dos papers em construção. E hoje é um dia para a gente falar da comunidade, da universidade com a comunidade, né, com a sociedade. Então, assim, trazemos as empresas, os escritórios de advocacia, os auditores. Então, assim, tem essa combinação que ela tem feito, produzidos. Eu, particularmente, alguns já me perguntaram, Maurício, por que você insiste em fazendo isso? Né? Isso não aumenta o seu salário, às vezes você tem que botar dinheiro do seu bolso, ainda bem que agora virtualmente
só gastei $65, tá? Porque vocês doaram parte do seu tempo para uma causa muito maior, tá bom? Voltamos em 10 minutos, professor Guilherme Neves, peço desculpas só para vocês. E a gente já volta já aí com a palestra do professor Guilherme, a importância da contabilidade e economia nos leading cases em litígios tributários, né? Então, vamos trabalhar o elemento interdisciplinar aqui também. Tá bom, pessoal? Em alguns minutos a gente volta.